comentando jogos clássicos, hoje com um top 8, o top 8 do Players Tour América. Tá, eu vou ter que explicar algumas coisinhas aqui antes da gente começar, porque é bastante informação. Primeiro ponto, o que que era esse Players Tour, tal, isso daí é um Pro Tour, Rudar, o que que era e tal, etc. Era e não é. Por que acontece? Um pouco antes da pandemia, a Wizards mudou o Organized Play dela, e os jogadores se classificavam pro Regional Players Tour. E você podia ir para qualquer um deles. Tá? Você escolhia para qual você ia. Então você podia ir pro Regional Players Tour das Américas, que era nos Estados Unidos, pro da Europa, que era em Bruxelas, e pro do Japão, da Ásia. E o top 8 desses torneios iam ser vários desses torneios por temporada, e aí depois os top 8 iam juntar, além dos campeões de GP, e fazer o Players Tour Finals. Inclusive, a gente já fez a final do Players Tour Finals. Teve a pandemia, tal, etc, né? Então, teve N problemas nesse sistema. Esse sistema, ele era uma bela de uma merda, porque ele fazia a pessoa ter que viajar 2 vezes, e não sei se você notou, para nós brasileiros era só lenha. E hoje em dia também tá igual, então. Se você vai para a periferia do capital, você recebe apenas as suas crises. Mas, além disso, o ponto muito importante desse torneio, é por isso que eu tô falando dele, ele é o primeiro torneio importante do Pioneer, né? O Pioneer, ele nasce em dezembro de 2019. Dezembro, novembro, mais ou menos. E aí, a gente começa a ter as ligas no mall, e até vai ter ban toda semana, tal, até ajustar. E o primeiro grande evento físico eram os Regionais Players Tour. E depois ia ter Grand Prix, depois iam ter PTQs, entre outros eventos. Não teve por causa da pandemia. Mas o primeiro grande evento é isso. E o meta do Pioneer ficou muito baseado nesses eventos por muito tempo. Eles são muito importantes para a gente entender o que o Pioneer é no seu começo. Porque a gente tem as banlists do que estava acontecendo no mall, e depois a gente vai ter banlists baseadas nesses eventos. Tá? Então por isso que eu queria falar sobre eles. Inclusive vai ter vários decks aí que eu vou querer comentar bastante, que são muito importantes. E a gente tem aqui os nomes desses jogadores. Então, vocês verem o peso disso aqui, ó. O Austin Burcevic. O Austin, ele ganhou o Grand Finals. É um jogador bem importante para essa cena competitiva. William Jensen, que é hoje quem faz o Organized Play da Wizards. Jacob Wilson, um cara que também tem vários resultados muito bons. Corey Burkhardt também estava num ano muito bom, lembra que ele ganhou o GP. Tal. Zachary King, né, a famosa geração Zoomer aparecendo aqui. E Allen Wu, que inclusive a gente fez jogos do Allen Wu no Pro Tour de 25 anos. Então, assim, só cara bom. Bom. Então, os eventos, eles tinham um peso competitivo bem legal. Eu quero levantar a ironia do Martin Usa estar comentando o Players Tour América e não o Players Tour Europa, mas tudo bem, é a vida que segue. E assim, falando um pouco sobre a época e tal, como não tinham grandes eventos, a gente ainda não sabia como os pro players estavam abordando o formato. E esse no América, o América era uma semana depois dos outros, né, do Europa e do Japão. E a galera teve mais informação para se preparar, mas a gente, né, eu joguei esse daí, eu joguei o da Europa, Bruxelas. A gente tava muito no escuro, tanto que os pro players, eles conseguiram passar muito bem, assim, nesse evento, no sentido de eles tinham realmente tecnologias à frente. Tá, eu vou falar um pouco desses decks, porque eu queria que os decks aparecessem na tela para comentar, mas assim, eles estavam aparecendo com coisas diferentes. Curiosidade também, o PV nessa época ele foi jogar o Players Tour da Europa, porque ele estava se preparando com um grupo de treino, que era a famosa Casa Tcheca, né, que era o Odrey, o Sifik e tal. Ele estava se preparando para o Mundial. Ele fez top 8 lá na Europa. É o jogo que a gente vai ter então de Mono Red versus Lotus. Mono Red é... Aqui, de novo, dar uma paradinha e vou falar um pouco sobre esses decks. Mono Red, ele veio muito forte quando o Pioneer surgiu, principalmente com um deck que chamava Chonky Red. Chonky é coxudo, sabe? Coxa mesmo, perna, coxa.
E o. Só que ele era um deck mais mid-range e tal. E aí, conforme o ambiente foi arrumando os mid-ranges dele, o principal foi o Five Color, o Bring It to Nive, o Chonky Head foi varrido, assim. Às vésperas do Pro Tour, o Chonky Head não ganhava mais nada. E aí apareceu uma versão muito mais agro, mais baixo, que conseguia ganhar de Five Color. Inclusive foi a versão que eu usei. Era uma ideia boa, só que os sides não estavam preparados para combos que viriam a ser muito importantes no formato. E, por exemplo, o deck que o Alan Wu tá jogando, o Lotus Bridge, é um desses combos, né? Então, tanto o Lotus quanto o Inverter foram decks que, assim, principalmente nesse aqui no América, o Lotus. O Inverter foi muito quebrador de meta na Europa. Então, tipo, ele saiu na semana do evento. Inclusive, eu lembro que eu joguei com. O Inverter me ensinou uma coisa muito importante, porque eu joguei contra esse deck na semana do evento, só que as listas eram muito ruins. E eu falei, esse deck não é sério. E aí os caras arrumaram a lista e o deck ficou muito bom, porque a interação era muito boa. Então aprender a. Às vezes a lista é ruim, às vezes o jogador é ruim, mas a ideia é muito boa. Tem que acreditar. E o Lotus foi uma semana depois, porque ele também era um combo, assim, muito viável. Nessa época o Lotus era muito rápido. Mas vamos ver o jogo. He ran away with this tournament, and it actually created an interesting situation for his competitor here, Zachary Keeney, to get in on Vai top lá right o now. Zekri, então, ó. Mana, Soul Scar. Era esse Mono Red, assim. With 36 É muito parecido com o Mono Red Anax hoje em dia e tal. É muito nessa pegada. Zachary was the last one in eighth O place. Allen buscando o Lotus, né? Pra quem não sabe como é que o Lotus comba, ele pega Lotus Field, né? Que adiciona 3 de qualquer cor. E aí ele vai ficar virando, girando, fazendo várias mágicas. Nessa época, ele jogava também com uma mágica que milava 5. E aí ele similava pra ele fazer. É... Meu Deus, surgiu o nome da carta. Taça lá. Oráculo de Taça. Pra ganhar o jogo. Mas é que ele tá bem com o Mono Red, assim, padrão desse deck. O Mono Red não era ruim. Aqui, nesse sentido, o Alien Wu não está num dia muito feliz. Mas. Dependia muito de side, essas coisas. Dar e ataque. O Zach ele tá fazendo o que ele tem que fazer: bater, e se ele conseguir achar um Eidolon, ele ganha bem essa match. Inclusive, eu acho que tem um vídeo de eu jogando de Lotus. Porque quando eu voltei do Regional Players Tour, eu montei o Lotus, porque ele era muito barato. Eu joguei muitos eventos de loja com ele. Pra aprender a jogar com o deck e tal. Era um deck gostosinho de jogar. Antes do ban, assim. Aí já faz o palco, né, pra... Ele basicamente setou o combo. Aí faz Rumble Master. É aquela coisa, tipo, o Zachary até saiu bem rápido, né? Ele tá batendo 1, 2, 3, 4, 5 de dano. E na volta ele tem algo muito perto do letal. Mas é. Vai ser Eidolon, o cara só consegue te combar. E eu já vi uma aceleração ali. Acho que o Ellen Wu, se ele não conseguir combar, ele consegue pegar alguma coisa no side, né? Ele tem a Fadina dos Desejos. Ele consegue pegar, tipo, o Anger of the Gods, tal, alguma coisa. This is the big turn for him, right? This is the turn where he has a pair of Lotus Fields now. Thespian Sage has copied the other Lotus Fields, so he has two of them. And this is where things get broken. This is the point where Alan Wu, if he has the pieces in hand, can go off. He pretty much has to. Looking at Zach's board, this is it. É, o Zach ele tem outro Abbott, ele tem um Castelo, ele tem letal na volta. Mas o Lotus era muito rápido aqui. Ele usava Breach, que pra mim é uma das cartas mais erradas do Magic. Ela tá começando a ver bastante jogo no Modern. E quando o Breach saiu, eu falei, cara, a galera se tocou que tem Yagmoth's Will por 2 manas. Mas jogava insano nessa época, hein? Ele começa a dizer, e essa coisa de ficar marcando, né, os terrenos. Tem que lembrar, assim, pra quem quiser saber a época exata desses torneios, era a época de Teros Beyond Death. O tanto que era como se fosse o Pro Tour Teros Beyond Death, né? A gente tinha que draftar também. Era Draft e Pioneer, né, os eventos. E é isso, ele buscou Breach. Ele tá tentando ir pro combo. Breach.
Rest of the turn, everything will help. Vai desvirar. So he actually cast hidden strings there. I know it's a little Alan kind of takes some liberties with tapping the 4, and such, but nada. he did do that to generate a ton of mana to cast another copy of Fey of Wishes. Now what are we gonna see? E aí ele pega essa peça, que é extremamente importante, pra ele combar bem rápido. Então ele vai dar alvo nele mesmo, vai tombar 5 cartas. Aí ele exila pra ele fazer de novo. E o Zachary falou, beleza, você combou. O que ele vai fazer? Só pra explicar pra quem não conhece. Ele pode exilar cartas, além de pagar o custo da mágica, né? Ele vai fazer de novo, vai ficar assimilando, uma hora ele vai desvirar tudo, fazer mais vezes, até ele achar o oráculo de taça e ganhar o jogo. Tipo, o deck era muito consistente em fazer isso. E aí a gente vai para o Game Poseid. Mas era isso, tipo, o deck combava com uma consistência muito absurda. Tipo, ele precisava de pouca coisa pra combar. Nesse sentido, ele era muito parecido com o Storm tradicional, né? Do Modern. Precisava de pouquíssimo pra combar o adversário dele. Quando ligava, amigo, abraço. E eles estão falando aqui, né, de quando o Alien combou, ele demorou até, né, porque ele setou tudo, assim, ele não precisou se acelerar tanto pra combar, não. Deixa eu pular aqui deles. Acho que tem o Zac. Tem eles falando dos planos de side deles. Não precisa de muito. Tem eles falando mais dos decks mesmo. Tipo, o deck é forte por causa disso, por causa daquilo e tal. Nada. Eles não estão falando exatamente do. Ih, mana bicho. O Zac ele tá fazendo o que ele tem que fazer, tá ligado? Porra, mana bicho, vamos tentar ser rápido. Só que é muito ruim se o cara fizer exatamente isso. Tipo, fizer preguiça. E se ele fizer o Lotus na volta, não tem que fazer não, cara. Tá, uma mão de dano aí. E aí, meu querido, como é que você tá? 7 meses. Tamo junto. Pronto. E ele tem Raiden, ele tem Puri Over, ele tem como desvirar. Tá numa situação muito boa aqui o Alien. Destrói ali, tem 6 de dano. Incríveis 13. Opa! Pumpou aqui mais uma vez, então 3, 6, 9, 10, 11, vai a 8. É uma pancada. Forçou. Tipo, um burn do Zachary e o jogo acaba. E ele tem um castelo na mão. Pra tal, ele tem como descartar. Só ele fazer a preguiça já tá bom, ele não tá mais letal. E esse RVG, bom, mano? Só de fazer isso já tá ótimo. Já ganhou tempo pra caramba. Tem acho que um untapper, mais alguma coisa. Dá block, passa 4, vai a 4. Dependendo do que ele comprar, ele compra na volta. Teve todo o tempo do mundo pra. Tem um rolê que desvira. Qualquer outra. Acho que são 2 que desviram. Se for 2 que desviram, ele só perde o jogo. Vai jogar amanhã acesso antecipado? Vou. Ele já mandou as coisas. E bateu Italio. Uma curiosidade dessa época aqui. Vou seguindo do site. Talho Selvagem, ninguém achava essa carta. Ela era muito staple. Era quase impossível de achar. E... Tipo, você pegava emprestado Talho Selvagem, tá ligado? Quem diria Play with Fire ia chegar. Porque Talho era melhor que Choque. Querendo ou não. Tipo, em situações muito específicas ele era melhor. E, tipo, várias cartas eram meio difíceis de achar, porque a galera foi pego meio desprevenido. Então, por exemplo, eu montei o Fênix na época. O Fênix era bem pior nessa época. E eu montei ele físico e, tipo, você não achava Zet Charm. Até hoje eu tenho os Zet Charms que eu peguei no GP São Paulo. E uma amiga, tipo, eu comentei com ela, eu falei, se você achar Zet Charm, compra porque eu preciso. E ela comprou, tipo, uns 6. E até hoje eu tenho, tá ligado? São Zet Charms de FNM. Porque era muito difícil de achar.
É muito bizarro, assim. to battle. And yeah, this is a deck that takes a little Então, assim, era uma época muito estranha. you look at it. Mas eu lembro que eu voltei e eu montei os dois principais decks dessa época. Que era o Inverter That you see at the top of the screen. e o Lotus. Porque eu voltei sabendo que esses decks eram bons e a galera ainda não tava muito na pegada de montar esses decks pro Pioneer, e veio a pandemia e, sei lá, vi. Eu ainda consegui vender os Inverters antes do ban e tal. Mas era uma época curiosa. Assim, começo de formato, literalmente começo de formato é muito curioso. Coisas ficam meio diferentes. Como é? Both players had their morning coffee and they're able to shuffle real quickly and Cara, é bizarro que assim, o Zachary em nenhum momento veio com o Eidolon, tá ligado? Eidolon é a carta pra ganhar essa match. Mas Eidolon senta e fala, vai. Get Sleep, Sleep Out, mas também não é como se tivesse absurdamente empiado e correr atrás. Tá procurando na minha bolha mesmo. Então, na época, eu morava em São Paulo, cara. Então, assim, eu fiz um giro pela cidade, assim, tá ligado? Eu fui em várias lojas pegando coisinhas rápido. Então, quanto que tá o inverter? R$6. Quantos você tem? 2. Peguei 2. Fui em tal lugar, peguei outros 2. Então era uma parada meio assim na época. Eidolon. Agora o negócio ficou louco pro Allen Wu. Ele tem que resolver esse Eidolon. so look what just happened. Yeah, Alan played Seder Wayfinder and milled the Unraveled the Eu gosto que o Zachary, eu vi outros jogos dele, em todos ele tem essa mania que ele fica segurando a mão, tá ligado? Se você for ver quando ele coloca aí, ó, ele segura o dedão, ele fica, tipo, apertando. A mania que ele tem. Ele fica observando, toda hora ele vai ficar dropando e fazendo isso. Dropando e fazendo isso. Não, foi a famosa chamada de caster, né, cara? Se ele fizer tal carta, tal coisa acontece. A carta aparece. Funciona sempre. As we were talking to some of the Monterey players throughout the tournament, I got a chance to talk to Nathan Zamora a little bit, and he told me that when he was testing for this tournament, one of the cards that performed for him really well in this matchup was Ash Zealot, that damages you every time you play a card from your graveyard. Vai buscar o Lotus. That is a really nice cool deck that you can play against the Breach deck if you're looking for something for your Monterey deck. Whenever a player casts a spell from a Tá rápido. Isso pro Alien Wu é muito bom. Tá bem rápido. Não sei se ele ficou pensando ali. Acho que ele tem uma preguiça na mão, se ele ficou pensando em fazer. Mas se ele precisava buscar o Lotus, é a play mesmo. That's kind of like what maybe might make it better than Eidolon, because Eidolon not usually Não, ele foi pro Scry. Curioso. Ele tá caçando alguma coisa. Ele tem preguiça pra acelerar no próximo turno. Vai fazer 2 lanes. Não só isso, né? Ele consegue fazer 2 manas na pool, fazer Lotus e copiar. E aí, 2 turnos pra combar. É uma ideia. Eu acho que o Allen Wu tá pensando exatamente nisso. Bora, Andrão. Robomaster. Robomaster é bom, é um ótimo clock. 4 agora. O foda é que eu não daria bloco com o Satin, porque se ele quer fazer mais um turno, ele tem que bloquear a Robomaster no próximo. Provavelmente é isso que ele tá pensando. Se o cara quiser castar um burn no meu bicho, vai dar exatamente na mesma, porque o mínimo burn é 2 de dano. É como se eu tivesse bloqueado agora. Então eu vou tentar bloquear na volta pra ganhar mais vida, que seria bloquear o Robomaster, que dá 4 de dano. Mas assim, foi nesse torneio que o Lotus estourou. Ele já aparecia um pouco e tal, mas nesse torneio os caras fecharam várias listas muito boas. Acho que o LSV tá de Lotus também e tal. E foi ali que o deck apareceu muito forte. Na Europa foi o Inverter. A gente vai ver partidas de Inverter. Vou falar mais sobre. E aí foi isso. No do Japão, quem apareceu, tipo, ridiculamente forte foi o Kenta Harani jogando de BW Auras.
Quem conhecia o deck, ele fez um monte de coisa. Okay, Vizier. Tá ali, tá. Cycling does not count as playing. You just discard the card from your hand. It does trigger the cycling ability, but you don't take two at this instant. Yes. Boreal Grazer, Zach is gonna have to remember his trigger. He just pointed Tomada out de dano vai a 11. End. You have two blockers though, so this is Try. Eu acho que é um Breach. Copiar. he's very likely to survive this turn. He just O foda pra ele é que, tipo, Eidolon faz ficar muito limitado esse game. but this is getting uh-oh, what is this? Torbrão. Thorbrand hits the battlefield. And given how quickly Zach is doing that, It feels like believe Brau. it, doesn't it? it feels like he's already done Bloque ali, dá 3, 6, 9. Dá 13. Seems like he can't get in for a full. Tem que dar 2 blocos. Mas, tipo, o Eidolon vai causar 4 de dano. Não tem como ganhar, Lenhu. Não tem. at two. And basically With saying a- you can't cast a spell. Yeah, good luck trying to combo home. Pronto, toma 9. So that's what Zachary's keen on here. He's just like, look, Tem mágicas de custo 3 pra você, a Lenhu. can't even Não é GG. final on at this point. E o Zachary, tipo, ele dropou um negócio assim, vai! That was Up against the ropes look here. at that. That was an amazing draw for Zach. Eu não tô falando que é impossível pra ele resolver isso. Ainda mais se ele tiver Veredito, ele tem como fazer Veredito e Fadinha e tal. Nicely with the Goblin Mas é muito difícil. basically sort of Achou Fadinha? every turn. Alan Wu's looking at Lembrando, né, não tinha bocejo na época, por exemplo, que seria algo muito importante. I'll be honest with you. If Alan wins this game, I'm gonna be really impressed Yeah, agreed. because he really has his. Assim, ele fica 2 de vida e tem o terreno ali também. Eu acho que tem um castelo na mão do Zachary. Alan is Mesmo que ele ache o Veredito, ele perde. I still can't figure out. I mean, remember, it's not just that he can't Pô, cast imagina, spells. Mier, você joga de Spirits, cara, você tem que odiar a combo mesmo. He also can't fade the Ramanop ruins in play or burn spell of any sort. Yeah, Anger of the Gods costs 3 mana, so he can't really go for that. No, that doesn't work. Also, Torbrand would be hanging around. Like, Does Alan have something? He does have Hour of Devastation, so if he's able to float a lot of mana, Dig Through Time, cara, eu não sei o que ele vai tentar achar com Dig Through I Time. thought might get sideboarded out. so he can float a mana, try to find. Ele precisaria basicamente achar algum bounce, alguma coisa tipo. Isso só viria alguns anos depois que ele conseguiria fazer tudo isso, né? Então, tipo, vou buscar. Que nem o cara tem Eidolon. Ah, tranquilo. Eu consegui achar um bocejo ou uma Otawara, tá de boa. Zachary does, yeah. He's just. Ele combaria se não fosse Here's Dig Through Time, looking at 6 cards. That Blaster is essa situação toda do Eidolon. He has, but that is. A mão dele tá tremendo muito. Mas ele treme normalmente. Time here for Alan Wu. that is a natural state that Alan has, but he is at 2 life. He's at That's 2. that'd be a good answer to. And so all he did is. Ele apontou e falou, tô tentando matar aqui, hein? Daí ele falou, então, trigger. Ele falou, então. Bingo! Então já era, tipo, e esse Mono Red consegue aqui ir pra frente, né? Do Zachary King. Good luck trying to combo through that. Yeah. Dos Zoomers, né? Que viriam a dominar todo o circuito. 3, 4. Pegar o próximo jogo, que ele é bem interessante pra gente falar aqui no Contando Jogos Clássicos, que é esse do Peter Ingram contra o Corey Burkhardt, que é o Inverter. O Inverter, pra quem não sabe, ele jogava muito parecido com o Splitter Twin, né? Então você fazia o Inverter, que era 4 mana 6/6. Aí você trocava, né, o seu cemitério pelo seu deck. Aí você fazia Oráculo de Taça aí, ZZ. E esse deck apareceu assim na semana do Regional Players Tour da Europa, que foi uma semana antes desse dos Estados Unidos. E foi muito bem, assim, foi o principal deck. O Kanister fez top 8 jogando com esse deck. E ele iria dominar o formato até ser banido, né? Essa época, o Pioneer ficou conhecido como o formato dos combos. Então ele tinha o Inverter, ele tinha o Lotus, já tinha combo com Balista e Eliod também aparecendo. Então ele era o formato dos combos. Tanto que nessa época o Mono Black era muito, muito popular. Mono Black Agro. Porque ele é um deck que predava esses decks muito fácil. E foi um momento muito bizarro, assim, do formato, assim. Porque, tipo, teve a pandemia, aí meio que nada mudava, tá ligado? Nos formatos.
que ninguém tava jogando muito, que não fosse online, aí o Wizards não tava se mexendo. Ficou muito tempo assim com os combos dominando, muito tempo mesmo. Very true. Werther é um dos grandes responsáveis disso. Oráculo de taça, ele vai fazer só pra dar Scry. Modo secreto. Very useful as an opening gambit. A lot of the time your combo payoff, you can't play it early, right? You can only play it when you want to combo off. But Thassa's Oracle can actually be played on turn 2 to help you filter through those draws, but also to chump block, which is very unusual. E usa o Oráculo pra dar aquela Kentrix. Fable jogava bastante aí também. É aquela coisa, você tinha como ficar alimentando seu cemitério, dava Dig Through Time e tal. Eu lembro que na época eu queria muito o ban de Dig. Até hoje eu não acho que é a carta que devia mais existir na Terra, não. Delve pra mim é uma mecânica muito errada. Yes, very true. Jace also really useful for that with his triple blue casting cost. Here's another hand disruption spell from Ingram, however. It's Thought Erasure this time. Engraçado que a mão de nenhum dos dois tá combando com um Inverter ali. Esse deck ele era muito constante. Realmente muito constante. Até por causa das cores, né? As cores ajudavam ele a usar muita Keep e tal. Ele vai fazer outro Oráculo, não quer nem saber. Tem Jace também, dá pra você combar com Jace e Inverter. E vai pro descarte mesmo. Pô, tirar esse Dig aí parece muito bom. Se ele conseguir encaixar Jace era muito bom na Mirror. Bora. Mas era um game tipo, de muita troca por causa de Dig Through Time, né? Então você ficava dando disrupt com descarte um no outro e tal. Aí uma hora você fazia Dig e voltava. Urborg. Esse deck era muito Splinter Twin, assim, muito. A definição de Splinter Twin. Lands, manda embora. O que eles estão falando ali? Ah, tem que randomizar as cartas. Ah, me ajuda aí, né, galera? Aparentemente ele não tem que ser numa ordem aleatória, ele não fez uma ordem aleatória. Mas ele abre pra vir esse Jace. E o Jace era muito bom aqui. E o Corey começava a grindar o adversário dele, né? Como eu falei, tem muita troca de recursos. E vai tombar no adversário dele. E vai. Tá tentando achar coisas aqui o Corey, então ele não quer mandar fora coisas dele. Normalmente o cara dava alvo nele mesmo, mas aparentemente o Corey quer achar algumas coisinhas. Oxi. E vai. Thassa's Oracles can get rid of an Inverter of Truth in a pinch as well. But broadly speaking here, Ingram will be happy to have found a use for it to continue to pressure that Jace, make sure it doesn't get too close to ultimate. Fable Passage goes and fetches an island here for Burkhardt. Saudade de jogar com Fable, cara. Uma carta que eu realmente gostava. Dig. Thassa's Oracle pra 4. 5. Ele achou um Inverter. Já sabe o que ele vai comprar, então manda fora do adversário. Tá vendo também se ele tomba peças do combo? Não, cara, você não compra carta, não. Rapaz, esse Peter Ingram tá muito em choque, velho. Calma, brother. É o modo ultra secreto do Thassa's Oracle. Eu demorei muito tempo pra me tocar de que você pode atacar com peças do combo.
Aí eles estão determinando agora, provavelmente, pra. O Peter, ele separou as do fundo porque ele falou: ó, essas cartas eu sei, as outras eu não sei. Se precisar embaralhar, é isso. Provavelmente ele vai tomar uma advertência. E, sei lá, fica calmo, irmão. Você tá muito nervoso. Aí o Corey falou: já comprei. Tá? Tá, tipo, tentando falar com o oponente dele, tipo, brother, você tá meio nervoso. Fica calmo. Dig through time. It looks like Ingram just jumped the gun a little bit and went to his turn before Burkhardt had fully passed, which is an easy mistake to make when the communication, especially with a, Um cemitério, tipo, basicamente zerado. Ele fica já na boca de combate. Tanto que eu acho que ele pegou o Inverter ali, o Corey. Alright, dig through time. 2 cards off the top, the other 5 go below, and Burkhardt now. Ice, então dá-lhe Disrupt, tira o último Taças Oracle. Então se o Ingram não comprar alguma coisa muito bacana, é game. E aí, My Angel? Corey é elegante demais, muito. Ele é muito elegante jogando, é um fato. Joga muito bem. Dig Through Time. Volta pro game. Probably the best draw. In terms of actually coming back into this game, he might need to resolve multiple dig through times. A top draw for Peter Ingram. Tá vendo ali o que ele vai zelar? Full of batteries. Não, eu entendi assim, tipo, ele deixa tudo muito claro, a mão dele e tal. Yeah, already gained a lot of advantage. I think drawn, 2, 3 cards already. Tem alguns jogadores que têm essa característica, tipo, é bonito de ver o cara jogando. Eu entendi o ponto. What you exile to the delve. Não é só jogar bem, né? É bonito de ver o cara manipulando o jogo. Por sinal, eu não sei, assim, eu não sei receber elogios, é um problema que eu tenho. Eu tenho uma séria dificuldade de lidar com isso, mas um cara falou isso de mim, tipo, na minha cara, assim, ele falou, pô, é muito bonito te ver jogando. Pela maneira como você faz tudo. Eu confesso que corei. So there's the dig through time for Ingram, still 3 mana available. Man, that card's so good. Card's so good. Probably the second best card in the format. Que sem graça. E eu falo que assim, quero ver como é que o Peter vai jogar, mas se ele tombar no Corey, fica um pouco mais difícil pro Corey sair combando direto. É exatamente o que ele vai fazer. Not exactly what he needed. Vai tomar esse top draw em cima de Size é muito. So things looking a lot closer now that both players have got an active Jace, both players have got some business in hand. Very swingy matchup. Tô nele mesmo. Himself. Ele pode dar dig, né? Se o Corey tiver dig, ele pode dar dig, inverter e combar. Thoughtseize and such. Bem que ele já And then ativou. Se ele precisaria comprar de alguma maneira. one person can just combo Dig. together randomly. Ele pode só passar, né? E daí deixar o Peter ter que combar na frente dele. That's the danger of targeting your opponent with a Wheeler of Mysteries, because of course you are fueling their delve. I think. Okay, here's my take on this matchup, right? And if I'm wrong, I want you to tell me, because it's Se never. não me engano, ele tem It's inverter. the first time for everything. You're wrong. Oh, Oh, no, thank you. No, cool. No, I- Good. No, that's really I that's. tease. Thank you I very tease. much. No, that's- please go on. Se ele tiver inverter, ele pode ser muito arriscado, mandar o inverter Deck, direto inverted deck. Uh-huh. If you e falar, mano, se você não tirar meu Jace, eu ganhei. Passive package, it's a clear cut. Vai ficar com uma carta no grave. Carta no deck daí. Control, counter spells, removal, or not necessarily counter spells. E eu acho que ele pegou um Taças Oracle, daí fica mais safe. Card draw, E não depender do Jace ficar na mesa é bem mais. Planeswalker, Vai. Planeswalkers to finish the game, that sort of thing. So what we're gonna see in this mirror match Heroes Downfall. is a much more controlling Foi game. safe. From Hero's both sides. downfall. Vai. To answer a Jace. Yeah, I agree. Jace itself is like a pretty good controlling planeswalker. Like it's a win condition, but it's also just a control card. Yep, you're just drawing extra cards each turn. You can field your own dig through times. You can disrupt your opponent's game plan. So rather in modern where we have Celestial Colonnade mirrors that go on forever and ever and ever, and you have to grind them out. Eventually, you get to a point here where you actually just need to grind them to the point where they can't answer your combo finish. Right. É, o Corey tem um inverter. Ele podia ter metido um louco muito grande. Timbre, Mas ele jogou safe. É, que é o certo. Ele tem como combar na volta. It's just a straight Lá. control mirror. More so, the control elements of this deck are more present, are more obvious in a matchup like this. Org. Yeah, absolutely. Inverter. My main question in the matchup. Deixou um pseudo inverter aqui. Inverter of Truths, just win by beating Aí ele mostrou, eu vou combar na volta. Daí ele falou, então beleza. Probably not zero. Oh, hey. Comba aí, irmão. Hang on, we've had Ingram play his Inverter of Truth. Corey O Ingram também ele fez o inverter pra tentar, tipo, bater em cima de Jace. Ele sabe que o Jace não pode ficar na mesa, então. His graveyard was small enough Foi um anyway. entendimento correto dele da match. Mas o Corey tava muito na frente. Quando ele resolveu aquele Jace, ele ficou Riley Knight, and I'm joined by anos. Caleb Durwood, the Twitch streamer.
Reveladinha. Darkseid. Burkhardt slapped Disputa down mística, tem Heroes of that choke, Fall. revealing watery grave. Depende muito de como tá a mão do Corey. Se ele tiver. Bem que disputa é a carta mais chata. Acho que pode tirar a disputa. Deixa eu ver o que tem. Negra. Tá, do Corey vai ter. So there's the rat pack. Dig, vai ter Jace, vai ter Inverter. É. Sammy Davis Jr., Sinatra, Se ele conseguir James Dean, proteger o Jace, já ficou muito. Dean Jones. There's a Dean Martin. Dean Martin, there you go. All Pelando, né? Já sabe as cartas. Do you know my problem with Pô, vai. rats generally? I said this last week. Ah, e era muito legal. No side desses decks, eles usavam Pack Hatch. Scientific name. O side, né? Porque daí você pode ficar passando aberto, tem menos remoção. E você só impede seu adversário de combar e ganha os jogos. E o Corey ganha em algum momento pra isso, fica muito bom. Cara, o Peter Ingram está perdidaço no game, cara. Phoning it in that day? O Corey tá falando claramente, eu estou com 16. Tipo, ele fez choque e falou, tô a 16. O Peter, não, você tá a 18. Ele falou, Tais, irmão. Tá perdidinho na porradaria. Here's a thought erasure now for Ingram. I wonder if it's the same. Razor, tira o downfall. E aí já dá pra tentar preparar o game pra fazer o Jace. Apesar de que o Peter Ingram vai ver muita carta agora, né? Então ele pode dar uma boa arrumada. E ele achou duas cartas muito boas, manteria ambas no topo. Faria o Size agora, segurava esse Dig Not doing their jobs. e ia desenvolvendo o game. I'm glad someone said it. I'm just worried that they're phoning it in and not thinking of fancy Latin words. Feitou o Size. What's the point of Carter, Negate, Dig, Jace, uma mão muito boa do Cory Burkhardt. Doesn't even sound like Latin. Sounds like fake Latin. Anyway, so let's have a look at Burkhardt's hand here with the Thought Seize from Ingram. Negate, Inverter, Dig, and Jace there as well. I think that's a drowned catacomb hanging out in the middle of Burkhardt's hand. Now, Peter's trying to sculpt out his next few turns. O Jace, concordo. No longer Vou pra has tirar o foda é que o Dig ali tá na cara. an intuitive grab. Island vai. Dependendo do que aconteceu, o próximo turno o Peter Ingram pode estourar esse augúrio do. All those hand disruption spells. You can see Burkhardt keeping careful track of what he knows is in Ingram's hand with that Opt. list he's made there on the side of the screen. Now Ingram with an opt. What's your favorite opt art? Ah, tá. Ah. Okay. I like the old school border. See, I mean, you and I are basically the same age. Usually my argument when someone says something like, "I was in primary school," but like I was in primary school, and you were playing it, even though like, you were also in primary I was school. also in primary school. Exactly. yeah. So it's not much of an argument. But no, look, mate. You know. E já fica pronto pra dar o Dig na volta. O Corey, o Peter sabe desse Dig. Ele pode dar o Dig dele. Só que ele sabe que tem Negate ali. Vai querer entrar nesse Negate. Grandma magic, best magic. Is it though? Oh, yeah. Essa é a melhor ideia, ao menos que ele volte, sei lá, de Jace. Funny and it's like, you know, I mean, the sweets are nice. Do what my grandma used to do. She used to make chocolate cake, freeze Acho que it só for estourar o augúrio seria muito bom. We'd never eat fresh chocolate cake. E aí, Rafa, bom, cara? Yeah, go on, sorry. I have nothing to add about your grandmother. It was just, I mean, I love my grandma very much. Just E serve us fresh chocolate cake, Sheila, instead of freezing it. o Scully tá pensando, pô, o cara abriu, seria uma boa encaixar o meu Dig aqui. Pô, é uma janela, eu não acho que o Peter tá tão perto assim de comprar. Burkhardt now. Ain't no party like Pra você ser tão punido. They're just fully rocking. Burkhardt goes. É o Dig, cara, exatamente. O Dig, Are we gonna see a Jace? We're gonna see something. 4 mana. Could be a Dig. dig, could be an inverter, could be a dig through time, thanks to the nice full grave. Cara, pior que eu gosto pra caralho de Dig, velho. É uma carta que eu realmente gosto. 4 mana for a dig is not exactly where you want Uma pena que ele não joga tanto hoje em dia no Pioneer, mas é uma carta que eu gosto pra caralho. Eu gostava dele no T2, eu gosto dele no Pioneer, eu gostava dele nessa época. Tanto que eu achava que tinha que ser banido. Depois, tipo, eu lembro de jogar muito com ele no Four Color, lá, Ascendancy. Uma carta que eu gosto pra caralho. Estamos assistindo Players Tour América, o primeiro, né, da série de eventos Pioneer que teve. Pioneer na época de Inverter, na época de Lotus.
tempos diferentes do menino Pioneer. Not necessarily main phase, it could have been end of turn. But we did see a Agora vai vir o dig do Peter. part on his own turn, possibly to play around counter magic. Make sure it resolves. Give it a better chance of resolving. Not 100% gonna resolve, because Peter did have a single blue mana for a possible Mystic Dispute, but it did stick. But we're going to see the same thing happen here for Ingram as he casts the main phase dig through time as well. And while Girl, Ingram is vai deixar aqui. taking his time in resolving that Well, dig through time, we can actually answer olha one of só. the questions asked to us in the chat by Espy, who asked if you could dig through time, when would you dig to? Onde a justiça reinava, é. 300 years Quando in the for, future. Are you mais digging bem to próximo à época que o formato virou só combo. I'm addicted to the internet, No and I'm way. pretty sure the internet will still be around. I want to see a new culture, a new No. a new world that's like not currently around. But I don't want to go so far into the future that I can't like actually interact with You people. wouldn't be able to talk to them. Yeah, right, exactly. So if you go like several thousand That's years right. future, you might like not even be able to Like talk if you went to back to people. Elizabethan times, you'd be speaking really weird English. Aqui que that you could vai probably Right, poder. understand. But yeah, much further back than that, you wouldn't understand it. I would 1000% go back in time because I would just. Cara, dig é muito I'd be- I'd inverter I'd ali. be Leonardo da Vinci before Leonardo da Vinci. That's like yeah, but that's like you don't want to steal Leonardo da Vinci's I'm not credit. gonna, no, not necessarily da Vinci. I'm just gonna go back and invent like electricity. Por mais decks combo. Acho que a Wizards não tem problema, cara. A maioria dos jogadores é que tem problema. Eu vejo que a galera não lida bem com o fato de estar sendo combado, tá ligado? Settle everything up. Yeah, exactly. Ashiok, That's ótima the tech. smartest person on earth. Here's Ashiok now, Nightmare Waver, after that dig through time from Ingram finally resolves. Ashiok's a sweet card in the mirror. It really is. It really is. It messes up a whole lot of plans. Oh yeah, if you try and combo and you only have a few cards left in your library and you play out your inverter a little too soon, the Ashiok exiling. A galera não lida bem com tipo que nem o Inverter. É um combo de duas cartas. O cara fica dando cantrip, dando descarte e tal, aí ele vai e comba. Eu consigo ver gente falando, pô, o cara só Burkhardt, fez uma mágica e ganhou, Jace. etc. E isso é chato, eu não quero jogar esse formato. Então eu consigo ver as pessoas fazendo isso. Corey's thinking for a sec though. Depends what's in his hand as well. He's still got that negate. Bandeira, por que você tá jogando de stacks e isso é chato? É meio isso, as pessoas não gostam que não deixe elas jogarem ou que você ganhe de uma maneira que elas não conseguem interagir. Jace, tomba ali, dá drop. Turn this time to deploy a planeswalker of his own. Ooh, not a hero's downfall off the top. It's another tidy answer to the opposing Jace as well here. Upstairs for Ashiok. Another 3 cards. Choque, None of them are creatures that dois. would be placed in the exile. Oráculo ele pode There's a fazer. Oracle. And this is the other thing about É Ashiok. desagradável ficar com isso aí na Try to mesa. use your opponent's tools against it. Ooh. A Thaz Oracle? I don't mind if I do. Jace. Jace on Jace. Yep. Ingram has transitioned into just a do me a super friends. E a galera vai tombando o adversário. Tira recurso, evita ele de combar, né? Porque o cemitério fica muito grande. Tudo bem que o cara pode dar só Lotus petals in the bin for those delve cards. coisas. You're also making it harder for them to combo off with inverter. And a thought Inverter aqui. Tem um Heroes Downfall ali, mas Yeah, Corey. tirar um Inverter parece safe porque senão o Corey fica muito perto de combar. Vou tirar um Heroes Downfall, talvez. Sometimes people joke that that's what Thoughtsei's Mas sei lá, parece muito arriscado. Every player discards a card, they immediately draw the exact same. Tem que acabar o jogador de Magic. It does feel like that a lot of the time. It's like when you scry something to the bottom and then just draw that Draw the card. exact Yeah, card. exactly. Yeah. Like, I'm pretty sure I scried this to the bottom. Nunca viu esse deck jogando? Cara, é por causa que ele surgiu na boca da pandemia, né? Color in which he knows. Make sure Então a galera teve pouca janela pra jogar com ele IRL. a little less crazy. Alright. Aí, tipo, era quem jogava no mall que conhecia. Eu joguei bastante contra. But with both Ashiok and Jace to face down, Burkhardt is a little on the back foot. He does have the Jace advantage. He's got more cards in É um deck, hand. é um Splinter Twin. É bem Splinter Twin o deck. A better on-board position for him. He was also left with his hero's downfall. Interesting. What do you choose? Which do you hit here? Probably the opposing Jace, right? Vai tombar nele mesmo. With the Jace activation, get a little bit more information before you decide what you're gonna do with the rest of your turn. And another resource as well with an extra card off the top. Cara, como o Peter tá tombando muita coisa do Corey, ele pode, em tese, sentar numa posição de só ficar com o Jace na mesa e As well. o Jace consegue ganhar jogos. Rivulets, the play here for Burkhardt. That could prove to be critical, so we'll keep our eye on that card.
Heroes Downfall. And Heroes Downfall going after Uma posição bem melhor pra ele fazer. Ashiok around as I predicted. Corey tapping an Urborg and an island and a rivulet to cast the Hero's Downfall. The Urborg, of course, giving him the double black. Yes. Good job. Eles usam Cruise? Não, eles usam Dig. Baying at the moon. É tudo baseado em Dig. Easy thing to miss. Porque é um combo, né? Você não quer card advantage, você quer peça. Ashiok goes upstairs. Tinha algumas pessoas que usavam Dig, mas era muito comum, tipo, 4... desculpa. Algumas pessoas usavam Cruise, né? Era muito comum, tipo, 4 Dig e 1 ou 2... Lembro bem das vezes. Corey's Lembrando que a gente vai vendo no YouTube, tipo, as listas ficam... Na descrição. The better that Ashiok becomes. Ele, do Corey. Continues to provide a way for to win on a different axis. Burn through the opposing library. Oh yeah, I mean the -10 is certainly a thing. Corey can have all the cards in the world in his hand, Yeah. and then just have it nuked out of nowhere. Just lose every single one of them. I can't remember the last time I saw an Ashiok Ultimate actually. I see it in cubes sometimes. It's brutal. Ah, For those of you who don't know, it says exile all cards in opponents' graveyards and hands. Ooh, there's a com hero. Heroes Downfall, achou um size, eu sou rato pacote. Rats did come in. Some Pacote é rats muito did bom. come in. At least one rat. Deck umas 3 vezes DRL, lembro da galera, será que montam ou vão banir? Ops, Covid, vão. Exato. Exato, que nem eu falei, tipo, eu falei isso no comecinho lá. Eu voltei, eu joguei o da Europa, né? Quando eu voltei, eu montei os decks porque as pessoas ainda estavam meio assim. E tinha um monte de evento anunciado, Pioneer, tá ligado? Ia ter, tipo, 2 meses de um monte de evento da hora. Eu falei, mano, eu acho esses decks insanos, eu vou montar. E eu consegui até passar as coisas antes do ban. Mas foi cara, a pandemia foi um período muito bizarro. Pega as 2 cartas do topo e fica olhando pra elas antes de colocar no grave, de uma maneira que o oponente não consegue ver as cartas. Isso é infração? Sim. As 2 cartas você tem que dar alvo e o jogador do... He chose to E o jogador tomba, ele não tem que ficar olhando pras cartas. keep rather than on his own turn, because if Peter did have some kind of counter spell, you'd rather have that counter battle on the opponent's turn, tie up the mana on their turn. Pode ser entendido como slow play, tá ligado? Tipo, tô dando alvo em mim, daí você fica olhando pras cartas, você vai tombar e fica olhando assim pra elas. Você não tá desenvolvendo estado de jogo. Se você ficar fazendo isso sempre... Eita. Agora ele tá muito na frente nesse game. E pelo jeito o Corey vai sentar num game de Jace mesmo. Tá tombando nele mesmo, ele vai tentar ultar esse Jace. Ele tem outro. Yeah, Pack Rat in the bin there. So we've seen all 3 from Corey Burkhardt's deck. One got bottomed with Dig 2 time, one got milled with Jace, and one potentially coming down right now. Rato pacote? Putz, se der rato pacote, esse jogo acabou. Ele tem um na mão. Back Hatch é muito... Lembrando, né? Eu chamo de rato pacote pelo meme, né? I think the only time I ever Ice, Game of Limited, I was absolutamente playing- nada. Pô, agora é muito rato I was pacote. playing Louis Scott Vargas for the top 8 of Limited GP. Okay. and É isso, e vai. And I was just sitting there stunned. Yeah. 'cause Agora, amigo. Agora ele só passa aberto. Se ele quiser, ele pode dar um dig, mas não. Vai, acho que descartar o pack. Lots of shenanigans, tokens and removal. Yeah. Saudade de jogar pack hatch. Yeah. Onde vai? He'll do that. He'll do that. LSV will do that. All right, Burkhardt now with the pack rat. Descarta, faz cópia. Another rat. Tinha. I remember Agora é ladeira abaixo, sim. many years ago at this time limited GP as well. Someone was playing, I don't know, like Azorius or whatever. A arte errada do Toxize. Pior que eu uso as duas artes, cara. Which was literally pack rat, 39 swamps. Você tem como similar com um terreninho ali que me dá 4. Agora ele tá muito perto de acabar com esse jogo. If your deck is Pack Rat, 39 Swamps, you're never keeping a bad hand. You're always gonna know when to mulligan. Exactly. Mulligan to one, pack rat. Ooh, did it. Trick yourself. Yep, amazing. Oracle, draw. Yeah, these days with the London mulligan, of course. Corey did a É, exato. A melhor arte do wasn't getting Toxize é... Toxize? Should be able to É a da fadinha. É linda essa arte. with the pack rat before he decks. But again, Ashiok has done some work in burning through Burkhardt's library, as has these both Ingram's and Burkhardt's Jaces. All the same, you'd have to say Burkhardt looking very Cara, o Corey jogou tão bem esse game. heartbreaking. Tão bem. Ingram rips another land and is forced to concede. Parabéns pra ele, jogou. Corey Burkhardt puts on a clinic. Vê se tem mais He has jogos. 4 power in play there, but end of turn,
Pelo jeito eles passam todos os jogos. this weekend. Legal. Band Spirits against Sultai Delirium. Até porque esse jogo aí é muito bom. Austin Bursovic I think we could be versus William Jensen, um jogo muito bom. Lotus Brit versus Azorius. O Austin, ele era conhecido por só jogar de UW Control em todos os formatos que ele jogava. Então, zero novidades, ele tá jogando de UW Control. Este formato também, o Jensen jogando de Control. that should favor Who does it favor? It favors Yeah, Jensen. that should favor E o Miguel falando das artes, tem a arte nova, né, do that are not very useful in this match. size de Like Seal Away. Secret Lair lá do... Putz, como é que é o nome do cara? Lembro que a principal obra dele é Uzumaki. One copy of Dovin's Veto. Mas tem um outro brodinho Those are the spells that let him muito bom, tá ligado? not really the board Que agora fez uma arte do caralho. Só que é de Secret Lair, né? Então, lot of time to set up his combo kill because mais foda de conseguir, mas... Tem umas artes que eu acho muito foda, mas a da fada é a minha favorita. yeah, like Austin is winning the game with Planeswalkers, like Elspeth Sun Champion, Teferi Hero of Dominaria, Palco. the White Castle, Ardenvale. Cara, a match contra controle, ela é... He actually told me that this match could Ela é curiosa, assim, porque... Nessa época, né? point where he's gonna be able to use his Porque... copy, Eles conseguiam segurar muito bem, já tinha muito veto nos decks e tal. uses Lotus for white mana. Só que você consegue pegar spell de 6 manas lá, que tipo, tira tudo da mão do cara. E o controle te dava muito tempo pra isso. Lembrando que é um mundo pré-Wanderer, mas com Teferinho. Ah, dele agora. Então é um mundo muito curioso de Magic. I kind of just hope that happens because those would be some really sweet games. Just the blue-white control be getting beat by its own. Tem a do Arena, tem a de Double Master, tem acho que 2 de Secret Lair. Uma eu tenho certeza, 2 eu não lembro. Aí tem a de Teros e tem a original. And I really have to give it to Austin for constantly winning with blue-white in every format. Claro. We saw him in the top. E buscar o Lotus aqui é muito bom. to Richmond, Muito na frente. I believe. Tem como fazer o Lotus, aí você fica com muita mana e aí você tem como forçar o jogo em si. More impressive. But I believe he just Seu won, oponente. he just won a modern Grand Prix with blue-white control. Como é que o Austin pode ainda fazer, tipo, Teferão na volta, ter veto e tal, mas... Se ele não voltar muito proativo, o game fica bem estranho pro Austin. Yeah, I mean he had rest in peace in the sideboard and probably a lot of sideboard against that, but it's still very impressive. Austin's gonna minus Teferi Time Raveler, not target anything with it, but get his card. Teferi Time Raveler, not a big wrench in the works here from Jensen's perspective, right? He operates on his own turn at sorcery speed just fine. Yeah, pretty much. He basically does not really have any form of interaction or it's. I think he has one dig through time in his deck that he is able to play at instant speed. Todo mundo sabe. Basicamente. Expansion Explosion could be played at the end of turn. That's not usually what happens with that Vai. card. Copiar o Lotus ainda. Jensen's gonna just keep hitting his land drops. One important card that Huey has access to is Blast Zone. Não tem como perder com o Teferi na mesa. Pra um combo tem, né? We call it, and Narset are both 3-mana Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. someone's trying to find it. É uma maneira de encarar a coisa. To put the counters on it Nossa, adoro Charme, cara. and potentially be able to answer Austin's Narset that way. 2022, ano da Copa, ano da tecnologia. I was talking about Galera mandando um Azorius Charme. Teferi just a minute ago, and we were both kind of like, Que horrível se alguém fizesse isso. Felizmente pararam com esse tipo de coisa. Passive ability saying you can O mundo pode sorrir outra vez. one card each turn. That is there's a lot of trouble when you're trying to dig deeper into your deck with cards like Pour Over the Pages. Sempre que Teferinha era válido no Pioneer, que época errada. Pois é. in the main deck. Falei, era a época dos combos. Também tinha muita coisa bizarra acontecendo nessa época. Pet Castle Ardenvale. Tem que lembrar que depois teve um bem massa, né? Então, So much different, teve ban no Lotus, teve ban no Inverter, which is blue. teve ban do Teferinho, teve ban de Balista. For example, Ó, isso daí o Austin não pode deixar resolver. drawing their cards with Dig Through Time. Dig Through Time puts Se ele pegar o rolê de 6 manas, ele acaba com essa mão do Austin. drawing them straight up, which Narset prevents. So here O foda pro Austin é que o Game 1 ele tem muita carta morta. but maybe not Bizarro. as breaking against the blue black inverter deck. Agora ele tem 2 manas aqui. Huey, Ele dá draw, has pagou as 3. Vizier, floating some mana. Cara, essa jogada do William James foi muito boa, velho. Ele leu que ele tinha 2 counters.
Pô, resolveu. E aí, meu amigo, aí, meu querido Austin Bursevich, o bagulho vai ficar crazy. Doesn't find what he's looking for. Balista rodou nessa época? Não, nessa época Balista ainda era válido. Nessa época a gente ainda não sabia. Já falavam sobre o deck de Balista, né? O Eliod com Balista, mas ainda não tinha uma lista realmente boa. A lista foi ficar boa um pouquinho depois disso, acho que That is probably not a card you're used to seeing. 2 meses, 3 meses depois. Como eu gostava desse deck. Meu Deus do céu. Tanto deck linear para ativo bom e você registra o W Control, eu acho incompreensível. Ah não, hoje em dia eu já falei, cara, o W Control é um esquema de pirâmide, tá ligado? As pessoas ficam dizendo umas pras outras que o deck é bom, porque o deck é um hack dos ruins. Isso é muito bom. Narset é muito bom contra esse deck. Você não consegue fazer parte das coisas legais. Boa jogada aqui do Austin. So what does Yui do about Narset? Obviously, his main deck doesn't really let him interact with it too much, except for the one expansion. Control morreu, mas as pessoas não estão prontas pra essa conversa. Não, eu não acho que Control morreu, tá ligado? Mas eu acho que o W especialmente não é um bom deck. He used expansion explosion to just deal damage to it. Já faz uns 6 anos. Não, já teve épocas boas do W. Have against that, not really. Existe Teferinha, existem motivos para suficiente para jogar de Control. Pior que assim, pensando, Thought distortion doesn't. talvez no Modern eu ache válido jogar de W, cara. Mas mesmo assim, parece que tem tanta coisa melhor. You're going to have to start copying the cast. Eu que já joguei bastante de W Control. He's gonna start pressuring it with the 1/1s. Yeah. One thing we should clarify here as well, Martin. The chat was talking about it. Cycling. Bom, o Jensen já tem um Top Distortion. Right. Eu quero ver o que ele vai fazer com isso. So some of the people were confused. Hey, how can he do that? You know, at instant speed, but it's because it's. Oh, yes. Porque se ele pega o Breach e o Kitomba 5, ele pode ignorar a Narset completamente. Now I completely forgot about this while going through Huey's deck, because he does have the one blast zone. We did mention that earlier. Yeah, we're gonna see it here. Between all the Sylvan Scryings, Huey is Control é um mid-range lento, nunca errou. Nunca errou. blast zone eventually and get rid of Narset and Teferi that way. Now, what is his plan here? He's going to get another Thespian stage. 5 decks de Control viáveis hoje em dia? Não, hoje em dia eu não. He could make another Lotus. Eu não gosto da maioria das listas, mas acho que tem mais a ver com como são as listas e realmente em falar que os decks são ruins, tá ligado? Tipo, o W Control do Pioneer pra mim precisa de mais card advantage. Pra mim os caras focam demais em ter muita resposta e pouco em card advantage. That way he's able to, you know, O do Modern eu acho viável. the sideboard. O B Control não é um deck que eu gosto, mas ele já gera mais card advantage que o W no Pioneer. C2 eu não vejo motivos pra jogar de left over to then go off and not leave a window for Bursevich to dig through his library in any way. Because, you know, if Jensen says Thought Distortion. Aí o Legacy tem os controlzão lá dele. Position where he can draw his card for the turn, draw a card from Teferi, draw a card from Narset, and then be like, go. He's right back in business. Right, and all of a sudden Jensen's like, well, I was gonna. Falta um PF no W Pioneer. Eu não acho que falta resposta, cara. Falta card advantage mesmo. Blue White does not have access to cards like Thoughtseize or Os caras têm todas as respostas do mundo. O problema é que você dá outscale nele. you know, Ele responde Planeswalker muito mal, na minha opinião. gonna use that to clear the way and start resolving his big spells. That's right, and he's under no pressure. Agro é um control rápido. Isso. Gets to sit and take the time because one of the downsides to playing Azorius Control is that it is not good at applying. Se você exige que o oponente tenha resposta, o que você faz quem está controlando é você. Se você estiver gerando tração, então você tiver uma carta empurrando o game e começar a exigir respostas, dá pra gente brincar disso aí sim. So what is he looking for? Que maluco. That's what I want to know because we already have the Narset card that we kind of highlighted earlier. Yeah, like normally you're looking for cards like Absorb and Dovin's Veto, but Austin, you know, Mas pior que eu gostava mais do W nessa época. Tipo, ele tinha mais maneiras de gerar card advantage, gerar tempo advantage. O problema é que, claro, ele tinha cartas muito ruins, tipo as Olhos Charme. E as remoções eram horríveis. Melhoraram as remoções e a galera. Sei lá. Eu não gosto realmente das listas de UW atuais. Acho que eu jogaria com Rule Breaker de main no W. Just making 1/1 tokens with the castle
that's gonna take way too long to put some real pressure. Ou pode ser só porque eu gosto demais de Elspeth Sun's Nemesis. Elspeth Sun Champion. Well, he can at least start getting É a Sun Champion ou a que faz 2 tokens? here by making some A que faz 2 tokens, tá, aqui volta no grave. Ou pode ser porque eu gosto de jogar de mid-range contra controle, pode ser isso. And it looks like things are going well for Huey here with his game plan starting to come together here, generating a ton of mana. Eu jogaria pelo menos 2 Esfinge main. Qual Esfinge? Os jogos de Mono Red controla a vida do oponente. O oponente com 0 de vida não compra carta. Fato. É uma maneira de cortar card advantage. Huey's turn. Eu gosto da seus PF também, eu acho bacana. Possibly getting 2 or 3 more turns. O Austin teve que mudar completamente o jeito dele de encarar a partida depois que Be a potential game plan as the o Jansen buscou o descarte, velho. your opponent E ele tá indo muito bem. including their mana, but Takes way too long. and Lotus Field also has Hexproof, so it's like Oh wow, that's true, you yeah. can only get one card right Eus PF, melhor pessoa. Pior que eu não manjo muito da lore dela, assim. Mas ela parece ser legal e eu gosto muito da carta. Have access to right now. 3-6. Um dia eu ainda preciso fazer um vídeo de. Eu preciso chamar alguém do lore, assim. has that E fazer um vídeo de lore de cartas que eu gosto muito. Guys, he can get to at least. Fazer 1 zilhão de perguntas. He has a way to untap his lands with something like hidden. Por que a pessoa aceitaria isso? Eu não sei. Pretty easily see an Ugin here. Já fica o convite. Huey has a Fae of Wishes in his oh hand. my god. If he has Ugin Yeah. -4. Não, os PF Sun Champion era muito boa. Nossa, eu gostava dessa carta. Tempos muito felizes da minha vida. I think that's. I don't quite see. Ela his tá hand. brilhando. He does have Fae of Wishes as one of the cards in there. I think it's the second tool. The second most left card in his hand. No, Fae of Wishes being cast as a 1/4. Pô, Maend, a gente marca o dia então, cara. Dia. Eu realmente tenho curiosidade sobre questões de lore, tá ligado? Eu acho que agora ele vai mandar o descartão. It's gonna take one more turn here, I think. Now Huey having access to Pô, vai. Wow. 13 mana. Apontou, tal. Acho que ele perguntou quanto estava na mão. Falou, não vale a pena. Eu tenho realmente curiosidade, assim, tipo, And again, saber essas paradas. Cara, se esse Teferão entrar vai ser desagradável. applying any pressure to Jensen, where Jensen's just had so much time to set up whatever game plan he feels is best. And I'll tell you, Nossa, o Jansen tá com toda a mana do universo, velho. trouble. Also, he has access to so many different lines of play thanks to Fae of Wishes and its adventure card granted that he can go into his sideboard and, as you mentioned, he can find Não, vai acontecer, vai acontecer. Aqui Ugin the Spirit. tem muita coisa acontecendo na minha vida nesse momento. Por isso que eu não posso falar, vamos marcar tal dia. Ugin plan. Muita coisa acontecendo. So many options available to him out of his 75 cards thanks to granted. I think Austin's doing his best with that. Mas eu quero marcar assim, tipo, é uma coisa que eu pensei faz um tempo já, tipo, pô, Best way for him to podia as much as he can, but Huey having access ver um rolê desse, porque sempre cola alguém falando de lore e às vezes fala alguma coisa de algum personagem que eu gosto e eu tenho curiosidade. finding another counter spell. Pegou um counter que não vai fazer absolutamente Is there a nada. world where Jensen just uses thought distortion and then just goes off and ignores the board? Well, he can't ignore Narset, right? Oh wait, he can actually attack Narset. São with tempos Right. the Fae of Wishes now. So complexos, Austin Rafa. might have to bounce it with the Fairy Time Raveler, but you don't really want to bounce Bateu. it into your opponent's hand. You know, letting them use it again. On the other hand, Huey can just bounce the creature back to his hand himself by using the ability on Fae of Wishes. Yeah, it's an interesting dynamic. Porque o Teferinha é o primeiro. This is game number one. He Não, has mas ó, por exemplo, ways de coisas features assim, atuais, he really has eu queria entender melhor a história e falam que é legal. Tipo, eu já perguntei até pra alguns amigos que curtem bastante. slim, to say the least. And look at this. Jensen's actually just going to discard a Grazer Vai voltar pra mão. turn Fae of Wishes to Poder a fazer a fada de novo. stack to Então, por exemplo, pô, entender como é que é o rolê da Sheldred. Se eu não tô enganado, a saga do Kikiji, que tem uma história. E eu tô falando só de cartas que eu gosto bastante. Yeah, he has Seal Away in his hand, but Tipo, bem atuais, assim, cartas que eu jogo atualmente. Que é. Glorious Charm is Estica o braço, pega o deck box. blocking, so it's not going to work. Eu falo, porra, tal carta eu acho uma bacana. Sei lá, às vezes a pergunta é simples, tá ligado? Nem é tão complexa. Tipo, que nem tem a saga do Hidetsugu. Could have O Hidetsugu, tá ligado? if he Tem que lembrar que eu não manjo de lore, cara. Então, tipo, could have pra mim são nomes, tipo, podia estar escrito response. pavê do Zezinho e a carta tem o mesmo efeito. Not sure how Mas bate a curiosidade. Huey had left over, but that would have forced him either to discard 2 more cards or
Planeswalker, principalmente. Yeah. You know, also more likely. Eu lembro que teve uma live, por exemplo, que a galera tava explicando o rolê do Obnixilis e If he had the mana, yeah. If he had the mana to do it. a aspira dele. Austin says plus the Teferi. fairy? Okay, He just yeah. says, you know, I'm just gonna return it now, Fair enough. just because I'm giving Huey a lot of credit for kind of. Yeah, he's aware of the ways his. Exora Charme, vai dar draw. All right, so here we go. Thought distortion on the stack for. Love Distortion. Abriu. And Burcevic. Vai tirar a mão inteira do Burst. 5 cards getting. Yeah, well, he cycled the Azorius turn, Okay. but Wow. 5 cards getting exiled, leaving Burcevic with. Em coisas que rodaram na trilogia de Kamigawa, todas as sagas. Pô, então isso daí eu não sabia. In play. Don't forget that. Ele saiu sem hype e provou a melhor carta dos últimos anos. Essa é a história dele. É tipo isso, cara. Eu assumo que eu não tinha o hype todo em cima dele. Rid of this Narset. Cara, dependendo do que ele buscar agora, é game, viu? This would be quite the 1-2 punch to be able to get. Jason acertou muito bem em ler que tinha um Azorius Charme na mão do Austin. Sending the Fae on an adventure. Pegou o Jin! Dragon for William Huey Does have Jensen. only Lotus Field untapped, but I assume he has some. Eu acho que ele vai fazer o Jin já. That would make sense. Desvirou Lotus Flow 3, use 2 for hidden strings. e desvirou de novo. Okay. And he can make. Vai, 6, 7, dá tal. O Jin, Dragon. He's gonna have to -4 to get rid of everything. menos 4. Vai seu tokenzinho aí, fera. Ele pode fazer a fada de novo. Your board? And everything's exiled too. Eu, So senhor. well and truly on Castle Ardenvale. Achei que ele ia tentar combar, não. Ele só falou, velho. In the game for him. That was a brutal turn. Wow. Eu não vou fazer essa parada dessa So fada. he's gonna make a 1-1 on end step, but Jensen. Dane-se. Wow. História da Sheldred. A Wizards queria fazer um Rhino 2.0 e fizeram a Sheldred. Faz muito sentido. Off of its adventure, yeah. Hidetsugu era um jovem fez um pacto com o demônio pra poder, mas era tão zica que Possibly doesn't. consumiu e virou o próprio demônio. Aí, ó. Sabia disso, não. Or something. Meu maior problema com histórias do Magic Universo é uma coleção de retcons que é bizarro, mas faz a Marvel parecer amadora. On an adventure until you Ah. get it in play and Essa. virgin hand bound. Mas assim, eu tenho interesse realmente em saber algumas coisas. Tipo, algumas histórias eu até sei justamente por perguntar pra galera. Tem um cara, tipo, eu lembro de na época da Chandra em Kaladesh, pô, queria entender por que ela era de X maneira, Y maneira. Now you just see Huey going off with his Lotus Fields pretty easily, just getting to insane amount of mana. E from vai. the sideboard. Austin does have access to Damping Sphere. Austin pensando se vai fazer um token ou não. Quarter of Whales, for example. Cards Ah, vou fazer, vai. So Huey is gonna have a much harder time fighting through all that hate after sideboard. I still want to see him copy the Castle The Ardenvale, castle? though. Yeah, He might do it. just going to work with 1/1 tokens. He could do at least one of them this turn if he wants. Jensen's just going to trade off here to maintain Ugin's loyalty count. Prefere em? É um desânimo fazer qualquer coisa com isso. No, it's the Fairy Time Ravel. Chandra Lane de Kaladesh, exato, da Chandra é da hora. Minus ability just to draw a card, not bouncing anything. Alright, here's Opt. And Austin looking for the Fairy Hero. O Jason tá querendo ficar com a fada ali. Trazer ela e descartar no mesmo turno. Pra Land. poder tutorar mais alguma He coisa. can make another token with the castle at the end of Huey's turn. Now Jensen can just take down. Tipo, o problema desse deck do Austin, tipo, ser tão bom em gerar card advantage, etc., Hold every turn. é justamente que Draws you ele perde pra esse tipo de carta. Tipo, cards, I believe. It does. Yeah, you gain. é mega gain 7. nebuloso se o Mishra estava vivo ou não Put up to 7. na Pirexia sendo torturado até o fim da saga de invasão. Caralho, que pesado. Not super relevant, right? No, just 7 cards. Just Yeah. 7. Yeah. O Gão na mesa. Não, o Gão é muito forte na mesa. Tá vendo o que ele vai procurar? See what he's got going on here. Tá vendo se tá certo ou não? Looks like they have a question for the judge, or they're clarifying something. A mãozinha extra é do juiz. What's going on exactly? Ó, gerei X mana, fiz tal coisa, Eles falaram, não, beleza, tá certo. Aí o Austin tá, não, mas tá certo tal coisa? Tá, amigo. Tá, deixa eu procurar meu land. So did we see Huey Vai pegar um Jace? Um Jace seria uma ótima carta. do his hand, And then cast granted. then casting Granted, sending the Fae on adventure yet again, and he's taking getting Jace out of his sideboard. Does he have mana? Jace perdendo a to still cast it, or visão no livro de Tesseract, que hoje não conta mais pra cronologia. just like quickly
Já chega mostrando o dedo do meio, né? Mana here. Só aparece a mão do cara. We're not there to hear exactly what's going on, but I believe with 13 mana, Yeah, so this journey is it's pretty 2 plus easy, 4, right? so it's 6 mana to get the Fae, and then another 4 is Discutindo animosidades. Okay. not that hard. He's got 13 available, and So he's he- cast he- O 12. juizão aparece ali de Yeah, novo, definitely tal. clarifying, like there might have still been mana floating Mhm. for Huey from those lotuses, and the rules do. Vamos tentar arrumar qual é que é. If there is mana floating, you need to clarify what color it is and what exactly is happening. Right. But yeah, between all the mana that Huey can produce, this is a pretty easy. Bom, lembrando, assim, é normal ter esse tipo. Você que tá vendo assim, não tá acostumado tanto com a cena competitiva, é normal ter esse tipo de. Tipo, deixar claro o que tá acontecendo. Two more, right? Oh, was it on an adventure to start? I then, think it was still an adventure, yeah. So he has Okay, to he play still it. has enough mana. He has That's to- 12 then. How much does it cost to bring it back to your hand? Is it Só determinando se todas as jogadas foram certinhas. 4 more, that's 8. four and then granted, four 4. Jays. That's okay. So he actually 12. just taps 3, four 6, 9, lotuses and 12. pays for it exactly. Yeah. So that might be something else they're discussing right now. Eu não sei exatamente em qual parte que o Austin tá com So dúvida. what I'm doing, I have 12. E a cara do Jensen, acho que nem ele sabe em qual parte que o Austin tá com dúvida. We're gonna try to find from our floor reporters what exactly are the players discussing, but Yeah, I'm A looking A at ação this também não too. sabe, ninguém tá entendendo. Well, at least not on Jensen's side. I'm asking E right lá, now. adversário, draw. resolved. Tem agora uma kill condition. Plus ability Fica mais interessante. Token. to draw himself an extra card. Tem essa mania chata de querer que o jogo siga corretamente, todos os jogadores entendam tudo. Tem que acabar o juiz de Magic. Either Jace or Ugin. Então, eu vi pouco lore de Magic, fala, porque eu. Na época que eu editava na liga, eu via, né, algumas coisas que o Arconte escrevia. Mas era só, tá ligado? Nunca parei pra ver. É o que a galera fala super bem, pô, o Migucheira sempre fala bem, não no sentido de, meu Deus, a coisa mais bem escrita do universo, mas tipo, ser bacaninha. We could. Now he's hitting from all angles. There's Underworld Breach. I don't think Yui had a pour over the pages just yet, but he does have a lot of ways to make a lot of mana. He does a Fae of Wishes, and Austin's like, okay, I've seen enough. The judges. E é isso. E aí resolve. E aí fica mais fácil. Was just making sure that the number of lands was correct on Austin's side from the turn prior. So they got it sorted out though, as you can see, and moved on. That is game number 1 going to William Huey Jensen. And I think we have a. And that was supposed to be his easy game, right? That was supposed to be the game that heavily favors Yui, yeah, because you know Austin not really having any real form of interaction outside of that one Narset and some of the counter spells that eventually got taken with distortion anyway, so that didn't really help all that much. And the Boy, castle, that one turn was. yeah, that one turn was brutal. And Ugin exiling Tem uns pontos bons, mas tem muita tranqueira. Ah, não, was acredito. really important too, because then Austin wasn't able to bring it back with. Deixa eu pular aqui deles Not that he really sair had de any ano. cards in his graveyard anyway, because everything got exiled. É um pouco mais longo esse site. Between each other, Jensen picked O Ovo do Spark é a Tititi do Magic, é uma coleção de frases personagens babando o ovo do Gideon. Game 1, Martin. But how does that change now that we're going into sideboard? Melhor lore, Tititi toda Team. Yeah, this game one was heavily favoring Huey because Austin doesn't have a lot of Então eu acho que lore dá um aspecto legal, sim. the cards that he has to play for the creature matchups. Tipo, não é uma coisa que eu foco e etc, mas eu entendo que é legal. What he wants to have against Faz as pessoas gostarem de algumas coisas e quando, principalmente quando eles trabalham algumas coisas da lore em outros aspectos, eu acho que é mais legal ainda. Ah, então vamos colocar os Planeswalker ali na arena, quando um tiver na mesa e o outro sair, ele solta uma frase específica por causa da lore. Eu acho bacana esse tipo de coisa, enriquece. Tem 5 ou 6 casais naquele livro. Magic e o jogo do sexo. A couple of copies of the naturalized effects, as we call them, Unravel the Adder and Natural State. I believe he has 4 of those in his sideboard. He's going to bring in 3 as answers for that Damping Sphere, and he's going to leave 1 in his sideboard so he can grab it with Fae of Wishes if he needs to. He also have a copy of Mystical Dispute and
he might bring in the Thought Distortion straight into his deck if he feels like it. Maybe he wants to do it on the draw. Sometimes pretty easy to just Então, literalmente pra dar sabor, o famoso flavor. with the Lotuses, and if your opponent doesn't expect you to have it Vai buscar, cara, o Lotus, quando ele consegue buscar, isso até hoje o deck é assim, quando o Lotus consegue buscar o terreno, né, o Lotus, vai ficar bem tenso. Over the course of the game, Blast Zone getting put into play straight away here for Jensen. In the meantime, he's going to resolve a Sylvan Scrying, which he's going to get Lotus Field with. Bursavich says, sure, I'm going to cycle a land. And no plays otherwise for Bursavich just yet. Looking at Huey's deck, I'm pretty curious what are the cards that he sideboards out? Because his deck is all combo, right? Like his deck is all the cards work really well together. And if I need to bring in a lot Por isso eu comentando um pouco de side, e é uma dúvida muito interessante, que é assim, o que o Jensen deu out? Porque normalmente seria a preguiça que seria out, né? Porque acelerar sua mana não importa tanto aqui, ó. A preguiça é muito boa. Quando ou você quer combar muito rápido, ou quando você quer jogar contra agro, porque ela é um blocker e tal. Mas tirando isso, realmente, tipo, contra controle eu daria out, né? Eu fiquei curioso pra ver o que ele cortaria. Bom, tem Natural State aqui na mão. Fez o field aqui muito bem, o Austin, né? Marcar pro Jensen não copiar. E muitos, nossa, esse homem nasceu pra cavalgar um Pegasus Homem Gideon. Que isso, cara. Viu que... Vi, Minikut. A galera comentou isso no começo da live. Nossa, 2 Mystical Dispute, Teferi, Absorb. Austin está aqui para não deixar o William Jensen jogando. Mas os caras estão trocando ideia com o juiz, viu? Por isso o juiz falou pro Jensen jogar mais rápido. Ele tá trocando uma ideia com o juiz. 3 participando desse jogo. Se ele for bom mesmo, não cortou com nada. Tá jogando com 67. Acredite no seu potencial. Vai tentar copiar o palco dramático, né? Daí vai sacrificar ali. Jogada cantadinha. Mas já tem o Lotus, tá ligado? E aí você tem que tá tranquilo. Não tá sendo pressionado, a mão do Austin é puro counter. Something that, you know, doesn't seem super relevant right now, but it could be very, very relevant down the line in the game, especially if Austin picks up on that and realizes, okay, well, now as Huey plays Sylvan Scrying, I don't need to fight over that because I don't really think he can get anything too important out of his deck now, like Blast Zone, only more and more copies of Lotus and Thespian Stage. Both players just playing lands, kind of just waiting for a big turn to do something. If Austin plays something like the Fairy Hero of the Esfera é uma baita de uma carta. E daí o Lotus só já era uma incolor. Uma baita de uma carta. Que colocou na pilha. Vai tentar destruir com Natural State. Patience from Austin, playing around that Mystical Dispute, but Huey is ready with the natural state. And Austin's thinking about this. If he does have a way to counter that, I believe he will want to fight over this. This does seem like one of the most important permanents to have on the battlefield. It is the card that shuts down. E aí, menino Austin, vai dar esse Absorb? Não vai? É o que ele precisa fazer. Não tem disputa mística aqui. Absorb. Vida. Can he actually play it? Because Sphere makes you
É, você não pode jogar o Absorb, irmão. Vai custar mais. Ô, juiz! The judge noticed, Yeah. or the players noticed themselves. Pela enésima vez. O juiz tá trabalhando demais nesse jogo. It's in play now. He's not fighting over it while it's on the stack. He does let the Dizer que a mão do Jensen é puro êxtase, sempre. state at the end of turn, I believe, to get rid of the sphere. But at that point, sphere does, I believe, remember how many spells you cast that turn. It does count itself. So that absorb should cost Austin 4 mana. Each spell a player casts costs 1 more to cast for each other spell that player has cast this turn. And there are things that make Chama, conversa e tal. more when it's like non-artifact spells. Aquela coisa, né? A gente tá falando de top 8, réu profissional. It is O cara, em tese, tá fazendo uma jogada muito because there's a lot of sideboard. nada a ver. Aí o juiz chama, troca ideia. By the way, we are still in Procedimento the normal. phase. Investigação. Tapped his É chato pro coverage, né? Porque você fica tipo, sphere floating por isso que eu não dou uma agilizadinha aqui. Yeah, Not that's that it's particularly relevant, they're just well, it is because if you O Austin já voltou, acho que o game já vai. well, that could definitely be the case in that Bursovic, having overlooked the damping sphere there, was just trying to decide between. Aí voltou, provavelmente deu uma advertência pro Austin. As we note, Jensen already has the 3 mana, so Cara, o Lotus, ele é um Storm, né, velho? one of the cards Consegue jogar sozinho. Hoje em dia, é aquela coisa, ele ficou mais fraco no sentido de consistência, porque não bomba mais de Breach e tal. Mas ter os terrenos, por exemplo, é muito bom. assuming that Austin is not able to cast absorb here, he's going to Mas os caras estão trocando ideia ainda. and as we mentioned, this is one of the key Tá cards that he resolvido. has. He's got 2 of them in his sideboard, so he will have another one available to him at some point, but this is Yeah. huge. he really needed something like Do jeito que colocaram um vídeo ali deles. to counter that natural state. Vou dar uma agilizadinha aqui pra ficar. In the meantime, Jensen, with the way relatively clear, A Natural State resolveu, tal, etc. Being cast for Huey. Aí o Jensen deu aquela limpadinha de mão e dá-lhe game. Try it. this is a very good time to strike. He does have a pretty full hand. He has 6 cards in hand. One of those cards is going to be discarded to pour over the pages. Yeah, one thing of note here is that Jensen does only have the 1 copy of Lotus Field on the battlefield. He has not been able to make a second one just yet. Vai buscar outra Lotus. Sylvan Scrying. So he was able to untap. Vai buscar e vai copiar com o palco. Lotus. Não precisa sacrificar nada. Again, for 4 mana, play Sylvan Scrying. Mas é só pra deixar claro, então, ele conseguiu destruir a esfera, aí ele voltou, Use the ability fez Fadina, up to 8. desejos. Yeah, you can see how much better that is. Então, ele foi direto pro descarte. Ele não fez Fadina, ele foi direto pro descarte. Ele deu side no descarte. Ele desvirou tal, limpou a mão do Austin. O Austin conseguiu fazer teferão. E esse é o game que a gente tem. There is some amount of pressure here. He really does need to make That sure is he correct. hurries up. And I love Huey's choice of the basic forest. That is one of the, I believe, APAC Oh, it's forests gorgeous. from in the past. Those lands are really, really sweet. Really beautiful art. Bursovic is activating Castle Vantris here to scry to. He is going to be able to untap 2 lands with the fairies end of turn trigger. So it is a good idea to use that castle right now to possibly find more gas because your lands are going to get untapped later on anyway. So if you can find something like Absorb or Dovin's Veto, you're going to be able to have mana for that still. And he's going to have 4 mana available as he passes the turn back to Jensen. Alright, Huey untapping with 8 mana available to him, and we did have a chance to talk to one of our spotters about the way Huey ended up sideboarding, Adam, and given that there's no more blue-white control explorar algo. against Breach combo matchup possible later on in the topic, we can tell you that the way he ended up sideboarding, he took out three Grazers, which is the weakest card he have against the control deck. Drawing 1, he figured out, okay, drawing 1 is okay. I don't want to draw 2, that'd just be way too bad. Drawing 1, that can Game Ninja. help me speed up the process. Breach. Vai pro combo. But I never want to draw 2, so he left 1 Grazer in the deck, boarding out 3, and I believe Tem ele do lado. Breach. 1 copy of Lembrar também assim, foi o primeiro grande evento do Breach. Então, tipo, algumas coisas não estavam muito claras para as pessoas. that one. Thought distortion. Thought distortion. That Tipo, o quão rápido esse deck conseguia combar e tal, não estava muito claro. The old 5 for 1. yeah, not too bad.
Manas. So if you're looking at, picking up this deck yourself, maybe trying to learn it, and let me tell you, it's not easy. I tried playing a couple games early on Thursday. Draw. Vai tentar achar o combo aqui. Bom, achou mais coisas pra desvirar, na dúvida ele faz mais mágica. Eu tenho que ficar enchendo o cemitério. Tem que achar o negócio de tombar antes. Aí vai, ai, desvira. Isso e aquilo. E volta. Ô, joguinho que os caras estão conversando, viu? Bom, eu vou contar as histórias da torcida armada pro estádio em 1900 e bolinha e ficava na beira do campo mostrando a arma pro juiz. Ah, cara, eu consigo acreditar nisso. Espada. Agora ele pegou tomba 5 e agora combou. Ele tá explicando, tipo, o Jensen tá falando, cara, eu vou fazer isso um zilhão de vezes e tal, e é isso, então, um game pro William Jensen, esse jogo conturbado. Desceu aqui. Vamos ver se a gente tem o último jogo desse top 8. Que é Band Spirits contra Sultai Delirium. Outros decks também eram muito populares nessa época. Então o Band Spirits, né, até hoje é muito popular. E hoje é um deck bem famoso, né? Joga muito bem no... Elas estão de novo discutindo porque esse sequenciamento está meio bizarro. E não tem como ele fazer essa Glacial Forte. Mas então, Band Spirits era uma opção assim, ainda sendo desenvolvida, mas que foi muito bem nos Players Tour continentais. Então, na Europa e nos Estados Unidos teve um representante no top 8. E o Sultai Delírio, que era o que o Rakdos é hoje, né? Era o grande representante mid-range. Foi bem também nesses torneios e depois foi sumindo, né? Conforme os mid-ranges iam assumindo outras caras, né? Até chegar no que é o Rakdos hoje em dia. Esse Glacial Fortress dá pra chamar o juiz com gosto. O cara fez drop 1. De algum jeito ele fez drop 2. Com essa Glacial Fortress, não tem como. Ele falou, ó, você tá tomando uma advertência, você volta, faz a Glacial Fortress mesmo, ela tá virada, e pode seguir. Joga direito. Uro nessa época, eu tinha esquecido que tem Uro nessa época ainda. Por isso que esse deck era tão bom. Pois tem Uro, esse deck ficou uma bela de uma merda. Caso o Fable seja banido, por exemplo, da Primark, não existe razão pra jogar com o Rakdos. Do Rakdos ser Rakdos. Perde um dos grandes motivos. Ainda tem uma Shell muito boa. Gigante ainda é muito bom. Vampiro ainda é muito bom. Tem cartas do side que são boas. É que daí abre pra você jogar tipo de BG. Fica mais interessante jogar de BG também. E ainda tem outras opções. Mas eu não acho que Fable vai ser banido. Pra mim, não, eu não consigo entender o argumento de Fable ser banido no Rakdos. Pra mim é muito papo de quem não joga o formato. Ele simplesmente pegou o deck mais jogado, falou, essa carta é boa, o que você acha de banir? O Taizão aqui, baseado na mecânica de Delírio, né? Então ele tinha Traverse, pra buscar base, um monte de coisa, então era um deck bem legal. Agora sim, Thomas pode fazer as mágicas. É pioneiro? Sim, é o Pioneer lá do começo. Aqui é o Pioneer antes do Band Inverter e tal, no Regional Players Tour 2020. Pré-pandemia. O Rakdos é fair, velho. O Rakdos é um Jund. Ele é um dos poucos decks que é muito fair. Tem motivo, qual é esse que é o ponto? Não tem motivo pra dar ban. De novo, a pessoa fala, o que a gente pode banir no Pioneer? Tipo, a resposta é muito óbvia, tá ligado? Nix. Segunda resposta mais óbvia é Cruise.
Aí o cara fala, não, mas o deck mais jogado é esse, vou achar uma carta pra banir. Ah, bane isso aqui. Você fica, pra quê? Oh yeah, great card in this matchup. Also can't be spell quellered, so it's kind of hard for the Spirits deck to actually answer it. There is Delirium already. Escanar nessa match era muito bom. Egot, vai olhar a mão, né? Vai exilar uma carta. Por exemplo, esse Spellcaller. Mas o Spiritus, assim, e o Spiritus é um deck muito curioso disso. Eu lembro de um brother meu que ele montou o Spiritus nessa época mesmo. E é praticamente o mesmo deck, tá ligado? Ele só melhorou. Então é muito curioso, assim, é um tribalzão que se deu muito bem no formato. Nessa época a galera ainda jogava o W de vez em quando, né? Não tinha a pira do Monoblue ainda. Mas Band era muito melhor. Some heads up sequencing. That's a shock. Are we gonna see a Coco this turn? Could do. Could just be 4 mana worth of other cards. Assim, não, Fable é muito bom, né? Porque você não só arruma o seu deck, né? Os seus draws e tal, como ela te dá inevitabilidade, né? Porque, independente da match, quando a Fable começa a funcionar, você gera vantagem demais. Então, a inevitabilidade da Fable é muito boa. E é o que o mid-range quer, inevitabilidade. Dark reminds me of like the Eu vim escanar, velho, secão. Escanar. very creepy. Pro Espíritos era Satanás de asa. Nebelgast Herald taps one down. If Tommy can get down multiple Nebelgast Company, Heralds, já tinha, né? A Company actually já era, tipo, a grande carta pra você tentar alguma coisa. Aí você acha um Rattle Chains e aí deu ruim. Oh, no, there's a Rattle Chains, but Tipo, a match, o jeito que essa match acontece é muito parecido com como a match contra a Rakdos acontece. Só que você não tem mais canal, obviamente. when your Coco hits a single Rattle Mas Chains, tem muita... it's much harder to win when you have a poor Coco like that. Pô, a match é muito bizarra. 3 parece fair. I'm not necessarily rooting for either of these players, but as someone who has played Tipo, tem muita remoção, daí o cara fica matando seus lords. inside, Tem uma balista ali na mão do Jacob Wilson. Se ele matar esse lord, a balista faz a festa. Muito bizarro. and Tommy just wants to draw more Cocos and more Heralds, more Lord effects. Here's a 6th land for Wilson. Let's see what he wants to do with it. I think there's an Uro in hand for him. Uro sounds good. Yeah, there it is. Puro. Did you hear the way that Day 9 characterized the art on this card? No. It was very funny. Because if you look at Uro, you can see there how he's kind of Ele tem como você voltar, Uro. Okay. This is what my dog sees every morning. Que carta errada. Puppy. E o Uro vai só bater em cima dessa mesa, tá ligado? O cara vai ter que jogar muito espírito pra ficar travando o Uro. Yeah, it's so terrifying. It's sweet. It's in like the Realm Cloak Giant Vai. world of just terrifying animation. Urão da massa. Saudades, Urão. Demonic Betrayal, another one that'll get ya. The thing about Realm Cloak Giant is when I cast it, it Yeah. feels very satisfying. I'm like, Yeah. oh, I love this animation. This is the best. And when my opponent casts it, I'm like, I hate this. Yeah, get out of here. Please get this off my screen. Stop this. I hate it so much. Exactly, yeah. Well, Uro comes down once and then again, thanks to the escape ability that Wilson is able to. Ele vai anunciar o activate. combate. Gets a bunch of life here for the Canadian. And now Ashton plays out an Empyrean Eagle, which is going to provide a bunch of triggers, not only the Mausoleum Wanderer, but also, of course, with the Navelgast Herald. Prevent the Uro from attacking. Seems good. The Eagle, of course, gets flash due to the Rattle Chains. Why can be played on the opponent's turn. A useful bit of, Ainda é uma mesa muito grande. Tipo, o Espírito ainda tem esse ponto. Ele tá fazendo uma mesa gigantesca. Se o Jacob não começar a achar a remoção muito foda, tipo, o Espírito é muito bom se o oponente não tá fazendo remoção. Os Lords vão. Mano, você vai atacar em cima da mesa do cara. Spirits a tricky matchup for any control deck because it can play at instant speed and has all of these interactive and disruptive options. Wilson now with a new. Ok, uma balistona parece bom. Pelo menos é uma maneira de tirar alguma coisa da mesa. 4/4. It's looking pretty good. It is. For it to be truly devastating, Jacob Wilson is going to have to deal with some of these Lord effects on the other side. Right now, it would just trade 1-for-1 with one of the Lords, right? That's true, but Wilson can continue to dump mana into That's that true. that ballista. He's all dressed up and ready to party here. And in hand, I think I saw a Swift End, a Murderous Rider there as well. So that'll go a long way in helping to unpick the spirit synergies that Ashton's working with here. Spellcaller, pra virar coisa. Spellqueller now from Ashton. Nothing on the stack as far as I'm aware, right? Yep, just
just wants a Nebelgast Herald trigger. Okay. Tap down the Uro. Looks like Wilson's gonna respond. Vai tentar matar ali em resposta. One ping. Do you have any responses? Como ele fica com um sobrando, não é só questão de sobrar balista, mas de ficar mais fácil dele fazer esse tipo de coisa, tipo, ele conseguir matar. Yeah, he still needs, even if he doesn't get absolutely destroyed this turn, he's still gonna need to draw very well to actually attack through that Ishkanon, continue developing. Colocar marcador. Tá. So one damage is on the stack here. Aí ele não vira o Uro e agora o Uro se diverte na mesa. Still on the stack here is finally going to resolve, and then ultimately the spell Queller. So we have a 1/1 walking ballista after Wilson. E toma-lhe Uro. Extra mana into it. Uro Pile in the house. No Nebelgast Herald before those two spirits resolve means that Não, é bizarro, assim. O Uro é uma carta muito insana. Muito insana. For Jacob Wilson. Geez, that's very good. A hand full of removal here. Não é só a questão de ser melhor que Crusha, é melhor que What he wants to do. muitas cartas de Magic. Let me just see que são boas, assim. to begin with. Sure, why not? Nossa, mandar 2DQ embora é foda. Sitting behind the Ishkanon. Errou! Not under a ton of pressure right now. A whiff as well there for Wilson, but of course you never whiff that badly with the Shadow Wayfinder, even if you don't hit a Cara, lot. mais um Lorde aqui, o Thomas começa a fazer alguns ataques bem interessantes. Filling up your graveyard. Oh yeah. Rebuy a future Uro maybe. Wilson ships now. He's got a fatal push in hand, although it can really only remove the Mausoleum Wanderer at this point. Mausoleum Wanderer, excuse me, as a 3/3 can counter. Uro did not wrong. Vou tomar meu remédio. E aí, mano? Or Selfless Spirit. For sure, another answer. Cara, o Uro era um negócio muito... Tommy passes the turn. Okay, back to Wilson now. Finds Scavenging Ooze off the top. Cara, ele precisa achar uma remoção. In comes Uro. Ashton takes another 6 here. Jacob Wilson muito achar uma remoção. Já mandou uma Fable, ganhou vida. Wilson looks to be in a commanding position here. Handful of removal. Crime ocorre, nada acontece, vai lá. That Ishkana and the spirits, and Ashton reads the writing on the E aí a wall. Ishkaná ia começar a drenar, né, o Thomas, por isso que ele concedeu, né? O Jacob ia começar, ó, perde 4, perde 4, perde 4. E o game acaba. Yeah, Tommy wasn't necessarily drawing dead those. Então ele é a melhor criatura pra mid-range já feita. Concordo plenamente com essa frase. There's always the chance. Não é por pouco, não. A diferença, tipo, é muito grande do quão bom ele consegue ser. Attempts to be greater than the sum of its parts. It is a synergy-driven deck. Money It doesn't Spirit. rely on individual card quality. It needs a critical mass of threats that come Lá together. se o Jacob foi no banheiro, se ele foi falar com o juiz, porque o juiz tá conversando bastante nesse evento. All the way down indicates that it's got a lot of very driven sort of it's got a very cohesive game plan that's driving towards a single goal. But picking apart the Spirit's game plan, if you can do it with removal spells, with sweepers, with whatever. Now they've got a lot of defense mechanisms to protect themselves from that, but if you can do it, it's very difficult for the Spirit's deck to play from behind or play catch-up Magic. Yeah, if the Spirits player only has like 1 or 2 Spirits in play, then they don't really do their thing. They don't really protect each other very well when you only have one of them. Meanwhile, the Sultai deck, pretty good at picking decks apart. You got your Thought Yeah. Seizes, you got your Fatal Utilizado Push, aqui. bunch of Abrupt Decays. I mean, heads up against with these two. I know you've got a bit of a soft spot. Well, that's why my Twitch handle Devolve um is pouco da DDT. push ali no outro espírito, devolve as coisas. SS is a great. Tem o Set Your Finder aqui pro Jacob Wilson. You know the old US president Harry S. Took Truman? size. Do you know what the Boa S stood carta. for? No. Nothing. His middle name was literally just. E o fato é que ele consegue fazer Took Size com I don't watch a ton of The Simpsons, but Counter there's a up, né? Simpsons episode where his É uma situação bem difícil pro Thomas, porque ele pode tentar às vezes jogar um Spell Keller, tomar um counter e perder um turno inteiro. Oh Jay no! Simpson. That's great. Oh, that's really good. Here's the thoughts he's now for Wilson. Ashton thinking about how he wants to respond to it. And Is this worth spell quelling? you can see in Vai. Wilson's hand he's got Okay. a lot of interaction, including a copy of Mystical Dispute, which we're going to see fired A off mística with this. super cantada, olha a mão aí, completamente o W dele. This is just exactly É uma mão right. bem ruinzinha aqui do Thomas. You wanna use all of your cards to trade one for one to pick Depende up muito do que o what Jacob the opponent's trying to do, tem. and this is a Eu não sei se ele tem um Jace ali. Oh yeah. Se ele tiver um Jace, ele tira o counter, senão ele tira a criatura. Criatura mesmo. Nebelgast Herald leading with Tommy. Porque o Thomas não ter jogadas proativas é bom demais, ele dá muito tempo pro Jacob. No, Wilson can play around that till the cows come home. I'll tell you that much. But, Shock self. Faz uma choque, será que ele comprou uma Company? Okay, representing it at least, yeah. Which is exactly what Tommy needs in this matchup. He needs to just like draw Collected Company over and over to get back into this. Wilson, however, does have a Reverse. copy of Mystical Dispute in hand, which obviously isn't great at contesting Collected Company, but you will keep up a 3-mana mana leak all day long. if E you contest vai anular. Mas que ignorância. Mystical Dispute. I dispute your dispute. Yeah. Okay, alright. Well, Dispute
permutations all day long. And once again, Jacob Wilson comes up trumps and is able to cast that Traverse the Flip my All-in-One. counter. Okay. Oh, yeah, your card resolves. Just magic. It's magic. It's That's- dark. Deixa eu resolver minhas coisas, rapaz. Quero dobrar minha jogada aqui, ainda agora que você abriu. Magic. You may not like it, but it's what it looks like. E pronto, cara. Ele fica na cara pra fazer o Uro na volta. As Pelo well menos a primeira parte do Uro. his board, as well as his hand and his graveyard. The Wayfinder really does it all. Provavelmente ele atingiu o delírio ali. Tem criatura, estante, feitiço. Planeswalker. Yes. Só na vibe. Deck in the matchup, so he's always gonna bluff Coco. He's always gonna shock himself on 4, and then potentially make Jacob Okay. unexpected. O Thomas blefando o Company e o Jacob falando, beleza, cara, tem, pode fazer. He's gonna Não tem? Aí é problema seu. throw here. Não, Company mesmo. Right into the collected company that Tommy Ashton had all Vamos ver se vem um... Uro with a converted mana cost of 3 on the stack, Oh, so Olha que tem um decay na mão do Jacob Wilson. Dependendo do que vier, tá tranquilo, hein. Splash milk all over it and munch it up for breakfast like a big bowl of cornflakes. See what Ashton wants to can find here off this collected company. I think there's a spell queller hanging out in there. we got some options. Certainly hitting the tank here while he thinks about what he wants to do. No, Empyrean. Dois espíritos quaisquer, Uro entrou em campo. That Uro from resolving. A Lord of Vai ganhar vida e tal. Cara, como o Uro é forte. less- Esquecido. Yeah. Could draw Karting. cards. Spectral Sailor's activated ability could actually be useful in this matchup. And this is one way for Ashton to come back after kind of flooding. Well, flooding out Vai. is a little hyperbolic here. Tá com o counter up ainda, tá de boa. The curve stops at 4. He has drawn a Jundão já está em mãos? Beleza. So that is one way Partiu. to do something with those lands, especially Monogreen tá com você também. cards. Spirits does not handle flood very well. That's one of the reasons that Coco is just like the best card in the deck. It helps you come back from a flood. I think the deck was made Vai dar o draw com Piratinha e bateu 4. The blue-white version of it, and I think it's so much better now that it's playing collected company. Cara, Incoming pra- rounds and attack for Eu lembrei quão ruim é jogar de agro no formato que tem Uro, velho. Yeah, I think the blue white version is a little bit better in modern, where you get access to Aether Vial. E nem tinha Skycleave e tal, tá ligado? A merda do Uro resolveu, você só chora. But collected company, a really key piece of the puzzle here, and the reason we've seen banned spirits in both Brussels and Phoenix. The top eights here. So back to Wilson now. Got a traverse in hand. I think that's another mystical dispute. Wow, just can't stop drawing. And an abrupt decay. And abrupt decay as well. So Jacob Wilson's hand's very well set up to fight off the spirit menace. Abrupt decay can get blown up by rattle chains. Usually a hard card to answer. Can't really Yeah. counterspell that one, but And Spellqueller. And Spellqueller. Traverse. E... Traverse resolving. Você pode pegar mais uma fonte azul e fazer Uro com backup pra algum A cara. whole lot of options for this. Exatamente o pior plano. Só que ele pode pegar qualquer terreno azul. That was good enough last game. Walking Ballista. Usually pretty good against. Não, é Pioneer nos seus primórdios. Uro válido. A lot of options here. Carta normal, justa, tranquila. Possible Jacob Wilson wants to grab a creature that he's not even going to cast this turn. Just grab it for a future turn. Back Uro. Derrubei tudo aqui. Cards. Jace Vryn's Prodigy, not what I would have expected, but pretty good at flashing back removal spells. The Banned Spirits deck Existe, não só por causa do Uro, mas deveriam existir mais counters que exilam. has a really Tiraria parte do valor de algumas jogadas. Tá? It's also a card that Jacob Wilson can Interessante que ele tá indo pro Jace. Okay. So Wilson now with the Jace. May see if he wants to cast it here. Tá vendo o que ele vai... But that new Aqui. as well, another way for him to fuel his own delirium, or perhaps punish a Decay. better player who's Tirar o Piratinha aqui pra não ter essa história de card de volta. on that Spectral Sailor, Wilson very clearly representing E the agora sim. limits that drawing extra cards per turn represents for the Spirits list, and the lonely Empyrean Eagle remains here for Tommy Ashton. Pode flipar esse Jace. Comes Cara, this esse é muito chato. Rola muito bem. draft all-star. And it's back to Wilson now. Finds a land off the top, still sitting on that mystical dispute. I think he's got a Bateu um. reverse in hand. Uh. Gonna get busy with the Satyr Wayfinder here, Caleb. Ready to activate and flip that Jace, of course, maybe flashback something like a fatal push. Seems like that's what's happening. Ah, vai dar vai flipar o Jace. Pode dar menos, ele pode só subir e ficar travando o pássaro ali, é uma boa jogada. And the Jace has left Yes. left battlefield. It exiles itself and Tem then o comes Traverse, ele tem counter. Also a reason if you're ever playing Cube and you manage to mind control your opponent's Jace Vryn's Prodigy, Yeah. you probably Ele tá want to vendo. actually activate it to Ele flip sai it, de campo because pra ele poder you dar want the flip push. on the opponent's
control on that one. Yep. Claro. It's funny because it's not consistent. Like if you use Zealous Conscripts and then a Restoration Angel to blink whatever you steal, you get to keep it forever. But if you use, Push. I think a Felidar Guardian gives it back to them. Yeah, cards read differently, right? Yep. Like, Ele vai, aí o Thomas vai confirmar a mesma coisa que o Jacob viu. Lembrando, o Kikiji que é bem parecido nesse sentido. Ele sai e volta. Então, One that went straight from ADH deck. ativa a revolta. But there's actually this interesting technique. Queller. Spell Queller come down here for Ashton. Ok. There's this interesting technique that you can use, Caleb, to figure out what a card does and how it will interact with another card. is that reading the card? Reading the card. Oh, If interesting. you read the card, it explains the card. Eu gosto muito de Void Shatter, mas o custo cancel dificulta a vida dele. O Negate e o Essence Scatter que exilam seriam ótimos, mesmo com algum drawback. Seriam, cara. Hoje em dia, Magic gera muito recurso no cemitério. Muito, muito mesmo. É a saída de card advantage mais comum, assim, no design. É você tipo, fazer cartas que tem alguma interação com o cemitério. Então, sim, exilar ajudaria muito a cortar alguns card advantage. Nem se falou, por mais que a gente esteja falando de Uro e tal, no Magic atual também gera muito recurso em cima. E as remoções já exilam. Tome-lhe esse counter doeu. Spellqueller number 2 eating Uro out of the graveyard. Esse doeu muito, cara. Esse foi time walk total. Turn for Tommy. É 8 de dano. Dá pra bater, tirar o Jace, mandar mais 6 pra cara do Jacob e deixar o clock pronto. Tem um mundo muito louco onde o Wilson tem um Fatal Push na mão. Você tira o Jace, ele mata o Queller do Fatal Push, dá outro Fatal Push e dá Uro. Existe esse mundo insano. Mas você tem que fazer o que você tem que fazer. But of course, Ashton kind of walking on a knife's edge here because if that spell queller with a fatal push under it gets removed, the whole house of cards comes undone. And comes the Empyrean Eagle. Oh, no. Just Ele faz 2, 3 e 3, né? O clock é de 2 turnos de qualquer maneira, ao menos que ele barra. E aí o Jacob tem que achar uma remoção. Tudo que uma remoção libera ele bem, mas não tá fácil não. Wayfinder ali, ó. Tá. It's like a Mystical Dispute, which does nothing. Fabled Passage, which, as you mentioned, does nothing. I think the last one is a Traverse the Elvenwell, and that actually will do it. Could be some, yeah, like the stabilizing effect he needs. Push seria insano demais. Go get Murderous Rider. Well, Murderous Riding, the Spellqueller, doesn't do much. Well, there's the Fabled Passage, Yeah. that's right. You could turn on Fatal Push that way. So Murderous Rider, the Spellqueller. Pode fazer traverso pra Right? And Fatal then Push, the other Spellqueller. escanar. Get back Uro, get sack back Uro, Uro. gain a bit of life. And even if you unearth, or sorry, escape Uro and then it gets Spellquellered, it's not going to stick around. Vai matar o Queller. It was, it has to come out of the graveyard with. Boa jogada também. Poder pegar a Murderous Rider é uma ótima. I can Fazer. give Ele tem uma Fable, né? Ele pode estourar a Fable Wilson can have a little bit of life as a treat. e limpar a mesa. Well-behaved and talented Magic player here. Let's get underway with this Fabled Passage. And he's already cast Traverse. Did we see what he got with it? Yeah, the Murderous He Rider. did get the Murderous Rider. Okay, sure. Yeah, so he took that line. And now, of course, the Fabled There's Passage is Hyder. turning on Revolt, which will mean that once this Swift End resolves, And it does result. Perde 2 de vida, vai a 4. Fabled Important. Passage. O Keller Important part of the whole line morreu. is the spell resolving. Yes, Volta a Uro, Passage ganha 3 de vida. Revolt for the Fatal Push. And Dependendo do terreno que ele achar, dá pra fazer Uro na volta ainda. Achou. Cast the Senhor amado. Murderous Rider, yeah. Murderous É, Rider. meu irmão, se o cara não anulou nada até agora, vamos com esse Uro. There's enough mana to bring it back on the same turn. Brutal. Did he just play that forest, or did he already have it in play? Well, the Ele tenta tomar um Keller no veredito que atira a primeira pedra, dói. So from the first trigger, he was able to put that forest in play. That makes sense. So Ura comes down now. So that's quite a live swing here for quite a Wilson. swing, quite a E turn. vai. Gained 4. E é isso, tá ligado? O cara volta de um turno bizarro desse. Back on the back foot. Só limpa a mesa do Thomas. O Thomas, pô, tomando 2 aqui, fazendo um terreninho mó da hora e tal. Pá, bateu 2. Or a third Spellqueller. Agora vai, hein? Protect the original Spellqueller. Or a Coco into a Selfless Spirit, something of that nature. Then I think Tá cortado o ponto de vida deles. Ambos estão com 10 de vida. the opponent have it. Tommy didn't have Vou it. atualizando.
Company, deixou 4 aberto ali pra se ele achar um piratinha. Not out of it yet. I mean, this is where it starts, right? This is where the comeback begins. And this is where you want to play the Coco, because if you find a Nebelgast Herald, that'll prevent the Euro from attacking. It'll stop Jacob from gaining 3 life and drawing a card. It's pretty relevant. Also gets Ashton back on the board in a major way here. That's Jacob está com already- 8, Here it is. atualizando No 10, ele achou o pirata, então Naval Guard. deu bom ali, vai poder comprar cartinha. And a Spectral Sailor. So it's a 3/3 and a pair of 3/4s here, holding down the fort for Ashton. Tommy shocked himself. O Jacob tem um ataque com ouro. I don't really understand this. And now, I don't Tá understand offside, this. então vai ter muito mais remoção. But now, big brain plays. hitting Bateu this com up, ambos. The Spectral Sailor 4,000 IQ has the plays. 4 mana to activate it. Yep, exactly. Gonna take Alto 6 com here, go down to 4. Andy. And Wilson, of course, gains 3, draws a card, and can play a land. We see the Overgrown Tomb O there. mundo de Uri e Teferi é mais feliz. Sword effect off your Coco is never bad. Difícil jogar de outra coisa quando esses caras estão válidos. So Ashton down to 4 by my count. Down to 3 even, alright. And a Grizzly Salvage from Wilson. Esse Savage, né? Que joga hoje em dia bastante prata. Ooh, Achou walk- Balista e achou Murderous Rider. That's just game off the top. Can cast it for X equals 3. Balista pra 3, morreu, aquele abraço. Jacob Wilson. Exactly. Bizarro esse game. Mas assim, eu acho que eu gosto desse vídeo aqui porque ele resume bem do que tava acontecendo na época. Depois eu vou passar que nem o top 4, a final também. Eu quero mostrar de cada continente, mas assim, era um formato onde tinha alguns agros, mas eles ainda estavam engatinhando muito comparado com o que eles se tornaram. Os combos eram insanamente bons, o mid-range da época era o Sultai. Tinha o 5-Color também, o 5-Color Niv Mizzet, ele caiu muito quando esses combos ficaram bons. Até hoje o 5-Color não gosta muito de enfrentar combo, o side dele é muito pra enfrentar combo. Mas isso foi o comecinho, assim, isso é início de 2020, pré-pandemia, e depois o Pioneer vai ter um monte de ban, vai mudar um monte. É isso aí, então comentando jogos clássicos.